Olá, começando o nosso PIcast. No episódio de hoje, a gente vai trazer alguém que é uma inspiração para mim na propriedade intelectual. Acho que quem já viu algum treinamento meu, quem já me viu conversando sobre PI, já me ouviu falando do Henry Suzuki. Então, nessa noite, a gente recebe aqui o Henry Suzuki, da Axonal, do Orbit, de tudo mais. Obrigado, Henry, por estar aqui conversando com a gente hoje no PIcast, contando a sua história. Olha só, hein? Uma história real aqui. Ô, Wagner, primeiro, obrigado aí, né? Essa introdução que o Wagner faz, falando do Henry Suzuki e tal. Eu fico até procurando quem que é esse tal de Henry Suzuki aí que o Wagner tanto fala, né? Quero conhecer esse cara aí. Mas acho que hoje a gente pode conhecer um pouco mais sobre ele, né, Wagner? Hoje a ideia é contar a história justamente, é contar o Henry Suzuki por trás das patentes, por trás dos treinamentos, por trás das consultorias todas. Henry, brigadão por ter topado então esse bate-papo. Hoje, assim, eu acho que eu já adiantei. Quem está assistindo isso aqui agora já vai ter assistido o pré-lançamento lá nos stories, já vai ter visto que lá nos stories eu contei que você é uma inspiração para mim. Quando eu comecei em propriedade intelectual, e por uma sorte eu participei de um evento lá em 2016, eu vi você falando sobre patentes, mudou o meu conceito, a minha forma de fazer patente, a forma como eu via a patente dentro de um negócio, ou melhor, como eu via a patente. Depois a gente começou a conversar mais um tempo, uns 2 anos depois, mudou a forma como eu via a patente dentro de um negócio. Então, em 2 pontos importantes aí da minha carreira, do meu trabalho, você foi inspiração, né? E continua sendo, assim como deve ser para muitas pessoas também, né? Você deve receber muita história assim, né? Do pessoal mandando mensagem dizendo, Henry, mudou. Wagner, a gente... Toda conversa que a gente tem com amigos sempre muda alguma coisa, né? Então, a gente vai ficando velho, Wagner, né? Estou lá com o meu meio século agora, né? Esse ano eu completei 50 anos. Então a gente vai olhando para trás, né? A gente vê assim, cara, tem muita coisa, né? Que muita gente que a gente conheceu, muita situação que a gente teve, muito trabalho que a gente se orgulha de ter feito, outros que você olha, bate o olho e fala, nossa, que é isso, né? Gente, que vergonha, né? Do trabalho desse aqui. Aí você também se contextualiza, né? Qualquer momento que você vivia na sua carreira, tal, coisa do gênero. E a gente vai aprendendo muito, né? Então, é uma coisa recíproca, né, Wagner? Assim, a gente vai conhecendo as pessoas, vai fazendo amizades, a gente vai tendo amizades assim você falou, né? 2016, 5 anos já. E se você for perguntar para mim em 5 anos, eu posso falar que o meu jeito de enxergar patentes mudou muito. Aliás, às vezes eu vou fazendo coisas assim, né? Você vai falar, vai fazendo curso, diz aquilo, porque eu falo, cara, eu não posso parar aqui, porque muito do que eu falei, não que não estivesse correto, mas talvez vá dar uma impressão ali, né, para os colegas, tal, coisa que estão ouvindo, que é uma coisa que hoje eu sei que não é bem aquilo. Talvez eu até acreditasse naquilo, mas hoje eu já penso de forma diferente. E aí a gente vai, né, sempre aprendendo uns com os outros. E é por isso que você vai falando, pô, né, uma hora tá fazendo workshop, daqui a pouco tá viajando para o país afora, daqui a pouco tá gravando curso e assim por diante, né? Mas é isso, Wagner. Então, olha, é muito bacana, né, ouvir um colega como você, né, sempre muito ativo no mundo de propriedade intelectual, e é legal, né? Falar assim, poxa, mudou o jeito de trabalhar com patentes, propriedade intelectual e tal, e cada vez mais indo além, né? A gente estava até no bate-papo anterior aqui, indo além até do que é patente, propriedade intelectual, e vamos falar de negócios, de outras formas que a gente tem de proteger negócios, de fazer o negócio vingar e assim por diante, né? Vamos lá. Henry, eu imagino, né? Eu acho não, tenho certeza que quem trabalha com propriedade intelectual nos últimos 3 anos já ouviu falar de você. Quem trabalha com inovação, com patente, com propriedade intelectual, já participou de um treinamento naquela maratona que tu fez, já participou de algum evento onde você palestrou, mas conta aí pra gente um pouquinho assim, hoje, o que o Henry Suzuki faz? O que tu faz hoje no mercado? Como é teu trabalho? Vamos lá, né, Wagner? Hoje, né, o que eu faço, né, meu trabalho e tal. Vamos lá, eu vou falar do Henry Suzuki, você falou, né? Então, assim, eu tenho um colega de vocês aí que tem como missão mesmo tentar mudar o nosso país, mudar um pouco do nosso mundo ao redor, que olha para o lado e vê desigualdade e que pensa como a gente pode mudar isso e como a gente pode mudar de forma construtiva. Em Suzuki é um cara que hoje
quando tem a oportunidade de, entre guardar um conhecimento e compartilhar, e mesmo que aquilo possa ter algum valor, acho que pode ter mais valor compartilhado, né? Então, isso é um pouco, assim, da característica que a gente tem, né? Vontade de mudar o mundo, acho que é uma coisa meio que tem até os colegas, né? Que até brinca assim com a gente, fala, pô, hein, Suzuki quer salvar as baleias, tal, coisa do gênero, né? Eu falo, tá aí, tá bom, eu quero salvar as baleias também, né? Mas não é só salvar a baleia por salvar as baleias, mas como que a gente pode fazer isso? Então tem um lado, né, de querer mudar, mas que é, de repente, aquela história, pô, eu quero mudar, quero fazer um mundo melhor, coisa do gênero, parece piegas, mas é assim mesmo que funciona. E aí tem outro lado, né? Mas como que você acredita que pode fazer isso? E aí eu sou um colega que vai falar, eu acredito que a gente pode fazer isso, trabalhando ao lado de gente boa e compartilhando conhecimento. Conhecimento sobre coisas que deram certo, as coisas que deram errado. E se cada um fizer um pouquinho, eu acho que a gente vai conseguir fazer muita coisa. E nós estamos conseguindo fazer. Wagner, se a gente olhar para o mundo de propriedade intelectual, nesses últimos 5 anos que a gente se conhece, olha mais para trás, nos últimos 10, tem muita coisa que aconteceu boa aqui no Brasil, né, se a gente for ver. E são, assim, iniciativas do INPI, iniciativas da ANPEI, do Fortec, o Profinit teve um papel fundamental nisso. E o que é legal, né, Wagner, acho que a gente vive muito, Sam, a gente é amigo, né? A gente convive com pessoas que fazem a diferença, né? A gente convive com o Gesil Sampaio, com a Cristina Quintela, a Ana Torcomian, a Beth Ritter, e aí vai juntando mais pessoas, né? Pega o Gabriel Leonardo, por exemplo, aí vai a Letícia Covesi, daqui a pouco está falando com a Elza Durham, com a Camila Raposo, aí com a Marcela Nampei, e aí vai juntando, e você fala, poxa, né, quanta gente boa tem ao nosso redor, né? Então é isso. Eu acho que acredito muito que nós, né, em conjunto, já estamos fazendo e vamos fazer muito mais. A gente está chegando num ponto de inflexão aqui no Brasil, e não só no Brasil, mas na América Latina, de forma geral, que a gente vai crescendo, né, o nosso mundo, e por que não, de repente, cruza o oceano, vamos para outros países que têm um passado colonial como o nosso, que não tem tradição e inovação. Eu acredito muito, né, que a gente consegue fazer um pouquinho assim, vamos ter um impacto, né, e resolvendo as coisas. E na pior das hipóteses, né, Wagner, tem aquele negócio, né, na pior das hipóteses, a gente trabalhou ao lado de gente que a gente gosta de estar ao lado. A gente tomou café, a gente dobrou origami, presenteou aos amigos, né, e bola para frente, né? Então, bom, você perguntou, né, quem que é o Henry Suzuki que faz? Então, esse é o Henry Suzuki do lado idealista, vamos dizer assim, mas falando, né, hoje, né, trabalho, assim, o que eu faço? Trabalho, né, eu sou diretor da Axonal Consultoria Tecnológica, uma empresa que foi fundada aí há quase 20 anos. Quando foi fundada como Axonal Serviços de Informação. Eu vinha fazendo uma carreira na indústria farmacêutica, criei a Axonal Serviço de Informação lá para trás. Nesse período, me tornei representante do STN aqui no Brasil, ajudei o Chemical Abstract Service, os primeiros workshops sobre o SciFinder no Brasil, tive a oportunidade de ministrar. Naqueles idos de 1900 e modem, Trellis 14400 kbps, época de Rempack, exato. Foi a primeira vez que eu pisei no INPI, foi a convite da Eli Pena, que era representante do Dialog no Brasil, e eu fui lá fazer um workshop sobre Dialog, na área farmacêutica lá no INPI. Isso eu estou falando há muito, muito tempo atrás mesmo, né? Então, bom, mas voltando, né? Hoje trabalho com a Axonal, sou sócio-diretor dessa empresa, e também atuo, né? A Axonal é representante da Questel Orbit, que é uma das maiores empresas globais desse segmento de ferramentas de inteligência tecnológica, busca de patentes, serviços, né? Tanto na parte de tradução, redação, questão de gerenciamento de custo. A Questel, ela adquiriu, né? Juntou muitas empresas, e que é uma tendência que a gente vê hoje no mercado global de PI, não só de PI, mas de forma geral, uma consolidação de empresas, Wagner, né? Então eu sou o agente da Questel hoje no Brasil, há mais de 10 anos aqui. Então, comecei na empresa aqui quando tinha um cliente no Brasil, que esse um cliente não é mais cliente, e hoje a gente tem muita gente que usa, né, o Orbit, ou pelo menos já viu, como você falou, né, pelo menos tem uma ideia do que essas ferramentas todas podem fazer, né? Então,
Não sei se respondi sua pergunta, mas de forma não respondeu. estruturada, né, Wagner? Um pouco disso aí. Show, show. E eu deixei anotado aqui enquanto tu falava, porque tu vai falando aqui, a conversa vai fluindo, eu deixei anotado para a gente voltar a falar do Orbit daqui a pouco, que também, ou de ferramentas como um todo, né? Mas não deixar de falar do Orbit, porque é show de bola. A gente já toca nesse assunto. Você falou STN, o que é STN? STN é um sistema, né, que chama Scientific and Technical Information Network, coisa do gênero. O STN, assim como a Questel era no passado, assim como o Dialog era no passado, era um dos sistemas de informação da época do modem 14400 kbps, que a gente conta na REMPAC, né? E que a gente conseguia acessar a base de dados internacionais. Então, tinha o Dialog, ele durante muito tempo foi o sistema líder do mercado. Era como assim, né? Você tinha um monte de base de dados online, aí você tinha que... Não dava para assinar tudo. Então, você assinava por hora. Então, era tipo pay as you go, que a gente chama. Então, o STN era um desses sistemas, dos grandes sistemas de informação, né? O Dialog, o Dialog ProQuest, eu acho que ainda existe hoje, mas é muito... Assim, acabou caindo muito o uso, né, do Dialog. Tem o STN, a própria Questel também, que tinha o Questel Classic, que a gente chamava, praticamente não tem mais. E o STN, ele segue hoje, né, como um sistema que agrega várias bases de dados. Ele é gerido pelo Karlsruhe, na Alemanha, e pelo Chemical Access Service dos Estados Unidos. Era também, no passado, gerido pelo Instituto de Informação Tecnológica do Japão, acho que chamava NIXT, não lembro exatamente qual era o nome do instituto japonês. Né? E então, bom, era um sistema de base de dados que segue ainda hoje. Muitos colegas são da indústria farmacêutica, principalmente, ainda usam muito STN, né, que tem acesso a base de dados de biosequência, de química, estrutura química, etc. Então, assim como a gente tem o SciFinder, por exemplo, que é uma interface mais user-friendly, a gente também tem o STN, que você consegue entrar nas bases de dados e meio que virar as bases de dados do avesso. Ali tem os campos de busca e tal. E tudo isso está evoluindo, né? Eu mesmo, para falar bem a verdade, Wagner, eu sou da época ainda que eu acessava ainda praticamente a plataforma do STN usando o cursor piscando no lado de baixo da tela. Tipo, Begin, Expand, Search Type, né? Que era no Dialog, a gente brincava até de BEST e tal, coisa do gênero, né? A gente também tem ali no STN algo como, né? Fill, entra o nome da base de dados, depois S para search, coloca os termos, coloca barra, campo, coisa do gênero, usa conector de proximidade, tal, aquelas coisas todas, gente. É uma época aí quem pegou, né, os primórdios da internet aí, deve se lembrar um pouco disso. Tem colegas nossos que estão nos assistindo aqui, ou que vão nos assistir, que, olha, nem eram nascidos nessa época, né? Aliás, muita gente, né, não era nascida nessa época e está vendo a gente aqui agora. Mas é isso, Wagner, eram sistemas que agregavam, a gente chama de agregadores, né? Agregavam vários sistemas de informação num hub que dava acesso. Então, é como se fosse um restaurante por quilo que você comprava o acesso à base de dados. A demanda que você precisava. Legal. Henry, e assim, ó, de formação você é farmacêutico. Sim. Essa foi sua primeira formação? Foi tipo, escolhi ser farmacêutico e era isso que você queria? Foi isso mesmo, Wagner. Olha, eu entrei no curso de farmácia, né, na Universidade de São Paulo, e você pergunta assim, por que você escolheu o curso de farmácia? Né? Eu falei, então, Wagner, eu não escolhi o curso de farmácia, não. Vamos ser sincerão, né? Eu escolhi bioquímica. A Universidade de São Paulo, o curso de farmácia chamava Farmácia e Bioquímica. E, né, aquela história, né? Sabe, jovem? Eu gosto de biologia, gosto de química, dei uma estudada bioquímica, engenharia genética, tal, algumas coisas, li um livrinho que meu irmão me deu, chamava assim, Brincando de Deus, falando de engenharia genética, lá nos princípios, né, do que a gente tinha ali de expressão gênica, coisa do gênero, e ali eu falei, bom, né, o que eu quero fazer, né, eu sempre tive no meu irmão uma referência, meu irmão, ele é um cientista que seguiu carreira acadêmica, é professor da Universidade de Paris hoje, dirige um centro de pesquisa lá no sul da França, né, então, assim, fiz uma carreira brilhante mesmo, científica, né, e eu tinha sempre a ideia que eu ia querer trabalhar com pesquisa também, coisa do gênero, assim como o meu irmão fez. Foi uma coisa curiosa, né? Entrei no curso de farmácia e bioquímica por causa da bioquímica.
Depois de um tempo, eu fui descobrindo que o curso de farmácia, até hoje, é um dos cursos que tem uma das formações mais interessantes para qualquer área do conhecimento. É algo Nossa. como você entende de biologia, entende de química, cálculo, tem cada vez mais um lado humano agora, né, de você trabalhar com assistência farmacêutica, trabalhar com pessoas, etc. Né? Então, assim, é um curso, ele é eclético, né? E tanto que tem farmacêutico que vai para a indústria de alimentos, a indústria de medicamentos, cosméticos, isso aí seria o mais tradicional. Aí gente que vai para a área de pesquisa clínica, propaganda médica, marketing. Tenho vários colegas meus de turma que se tornaram diretores até globais de grandes empresas internacionais. Tenho colegas de turma, da minha turma ali, da minha universidade, que são hoje lideranças globais em grandes empresas globais na área de inovação, meio que assim, líder de uma empresa spin-out, de uma dessas grandes empresas globais, está ali, né? Então, a gente vai vendo tudo isso. E tem colegas farmacêuticos meus que têm fábrica de chopp hoje em dia, tem outros que hoje saíram totalmente do segmento, assim como tenho certeza que várias outras áreas têm, mas por incrível que pareça, da minha turma específica de faculdade, Wagner, grande parte dos colegas seguem no setor farmacêutico. Tem muitos colegas que são professores em universidade hoje, e é impressionante, né? São, assim, pessoas que, sabe, você olha para o lado e fala, cara, que orgulho que eu tenho de ter estudado ao lado dessas pessoas, né? Então, assim, é um curso bem interessante, né? E a gente aprende muito também, né? Aprende, inclusive, né? Quando você vai tendo filho... Eu fui pai relativamente novo, Wagner, né? Então, eu fui pai com 25 anos, eu já era pai. Então, metade da minha vida atual. Eu tenho filho de 25 anos hoje, eu já tenho 50. E aí eu bato papo, né, com meu filho, uma pessoa muito próxima aí, em termos de idade e tudo. E às vezes eu até falo, né? Não sei se aconteceu, eu falo com ele, não sei se aconteceu com vocês também. Quando eu entrei na universidade, eu achava, né, que eu era o cara, o estrelinha, diz aquilo, imagina, né? Entrei na universidade, diz aquilo. E aí, no final, quem nunca, né? Falou, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que terminar esse negócio, senão eu vou acabar ficando louco aqui. Né? Então, não é uma coisa importante, não é cuspir no prato que a gente comeu, mas, assim, grande parte do ensino universitário no Brasil hoje, ele segue doente. E ele não segue doente de hoje. Desde a época que eu fiz, eu acho que tinha muitas coisas que poderiam ser diferentes. E ainda segue assim até hoje. E aí tem uma coisa importante, né, eu vou falando isso tudo, e tem um pouco a ver com aquele nosso amigo Henry Suzuki lá, o que quer mudar o mundo, que tem aquela história, né? Se era alguma coisa que podia ser melhor, não melhorou em 25 anos, a gente tem duas opções. Falar assim, será que ninguém está vendo isso? Ou ser todo mundo está vendo isso. Ser um que está vendo isso e falar, o que a gente pode fazer para mudar esse negócio? Porque não pode continuar assim. Né? Então, todas as vezes que a gente pega aqui no nosso dia a dia, você fala o seguinte, você tem um buraco na rua, você fala, não é possível que não tem ninguém que está vendo esse buraco na rua. Fala, de fato, todo mundo está vendo um buraco na rua. Ninguém pega o telefone para ligar para a prefeitura e falar, tem um buraco na rua. A gente parece que o problema não é nosso aqui, a gente não é cidadão, Wagner, sabe? É uma coisa que eu acho que tem muito a ver com a nossa história no passado, que quando você via alguma coisa errada, e é assim até hoje, né? Quando tiver uma pessoa sendo assaltada na rua, quase que assim, finge que não viu e vai embora, porque senão vai sobrar para você. Se você pegar uma pessoa que está sendo presa indevidamente, você fala, finge que não viu, e vai embora, senão vai sobrar para você. Se você vê um colega seu está sendo espancado lá, coisa do gênero. Vamos voltar mais no tempo aqui, no nosso passado mais recente de escravidão no nosso país. Se alguém levantasse a voz, ia ser o próximo. Então, a gente aprendeu sabe, meio baixo cabeça, finge que não é com você, e isso é ruim. Né? Uma coisa que é interessante é que muita coisa mudou, e a gente tem, hoje, uma liberdade muito maior de levantar a cabeça, arregaçar as mangas e fazer. E eu posso meios, até né? falar, Wagner, tem meios, tem internet, tem canal, a gente consegue se conectar com o Brasil e com o mundo, né, Wagner? Então, assim, só que o que talvez falte para a gente é um senso de cidadania, de responsabilidade, da gente falar o seguinte, né?
a gente pode sim fazer. Né? E aí eu tenho umas coisas aquela história de não sabendo que era impossível, foi lá e fez, sabe? Tem um monte de casos assim, eu até brinco, né? Eu estava falando com o Wagner, pessoal, que ele falou assim, a primeira pessoa que ele trouxe aqui para os Paycasts aqui foi a Letícia Covese, amigona também, assim, né? Uma pessoa assim que acho que todo mundo tem, que é do meio, tem admiração pela coragem que a Letícia tem, diz aquilo. Eu tô doido para ver, né, o vídeo dela aqui, tem muita história legal, né? Falando da própria Letícia, que a gente tem até histórias em comum, né? Algo como, né? E ela contou assim como que ela, que é o que a gente vai falar daqui a pouco também, como é que ela veio parar na propriedade intelectual e depois como é que ela resolveu abrir a empresa, sabe? Como que virou a Inove.pi, né? De que forma que isso ocorreu, que não foi a forma tranquila, né? O crescimento muitas vezes ele não vem de uma coisa tranquila, leve, linda, tudo bonito, não, foi a duras penas. Depois a gente conta mais outras coisas também, os colegas que estão assistindo a gente, aquela história, né? Como que é? Ver as cachaças que a gente toma, não ver os tombos que a gente leva, né? Coisa do gênero. Então tem muito tombo por aí pela frente também, né? Mas vamos lá, eu vou falando assim, né? Vou me perdendo da conversa, eu vou te pedir sempre para puxar o rumo aí de novo. Né? Não, nós voltamos pro meio aí. Eu confesso até que eu me empolguei aqui e perdi o fio da meada, depois a gente volta no assunto, não tem problema. Mas no público a gente tem uma dificuldade que é assim, tudo que é público a gente tem um senso de que não é de ninguém, né? Ao invés do senso de que é de todos. Que nem o exemplo que você falou, existe aquela questão, poxa, não, o buraco ali não é problema meu. E na verdade é um problema de todos, né? A gente tem a condição de resolver. Tem meios para isso, né? Mas a gente tem às vezes essa sensação de que não... E é no todo, Wagner, é tudo, pode ver. Na média é bem assim, sabe? Então, é isso que eu acho que é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer. Eu até te diria, né? Sabe aquela história de o que falta, né? Para o Brasil, tal, coisa do gênero, para rodar, não sei aquelas quantas. Aí você fica vendo, post no LinkedIn, assim, no tipo, né? Contrate as atitudes, né? E forme as competências. Você fala, pô, é isso daí, né? E a gente continua focando nas competências, colocando mais hora no currículo, tal, mais disciplina, diz aquilo como se isso fosse resolver. A gente tinha que voltar um pouco mais e teríamos que nos concentrar um pouco mais naquilo que seria realmente a essência, né? E, na verdade, não é nem ensinar, né? É meio que mostrar que é possível. A gente vai fazendo na prática e vai vendo que as coisas são possíveis, né? Então, essa é um pouco, né, dessas questões que a gente tem quando a gente fala de quaisquer assunto, né, que vai de propriedade intelectual a qualquer outra coisa. Tudo. Viu, Henry? Eu vou pedir licença aqui para você. O pessoal que acompanha o Paycast sabe que eu vou batendo um papo, a gente vai comendo aqui, então fica à vontade também, tá? Fica tranquilo quanto a isso. Legal. Ó. Pessoal, vocês forem futuramente vir ao Paycast aqui do Wagner Crossati, né? Eu não sei o que ele vai mandar para vocês, mas ó, eu ganhei aqui, ó, sanduichinho aqui, tá vendo, pessoal? Tem aqui, ó, sanduíche, né? Não vou fazer merchan aqui das coisas, né? Tem, ó, coxinha, coisa do gênero, viu, Wagner? E o Wagner, ele até fechou ali para ele colocar as coxinhas na boca ali, né? Mas daqui a pouco, talvez, eu vou falar, ô, Wagner, dá uma fechada na minha câmera aqui para eu dar uma mordida aqui no X-Bacon, aqui, coisa do gênero, né? Mas até brinquei com o Wagner, né? Que falou, pô, vou vir com uma conversa aqui com um amigo meu, né? E aí, tá bom, daqui a pouco eu vou comer umas coxinhas aqui também, Wagner. Então, para o pessoal se sentir mais à vontade que está assistindo a gente. Quem está assistindo também pega alguma coisa e vai comendo aí, gente, fica tranquila. Conversa entre amigos aí. Exatamente, isso daí, Wagner. Mas fica à vontade para ir comendo também, que eu tô à vontade do lado de cá também. Beleza, hein? E escuta, deixa eu te falar, essa coxinha aí, não vou falar a marca porque não estão patrocinando a gente, né? Então também não vamos falar a marca. Mas é excelente. É muito boa, coxinha. Você já tinha comido dessa marca? Eu já tinha comido dessa marca aí também, é boa mesmo. Eu acho que até hoje é a melhor que eu já provei. Ainda preciso viajar um pouco mais. Você viajou o Brasil todo, você vai poder falar mais. Eu vou falar, né, que você sabe que eu sou aqui de São Paulo, né, o pessoal fala que os paulistas aqui são tudo coxinha, coisa do gênero, de coxinha eu entendo alguma coisa, tá, pessoal? E eu posso te dizer que existem várias qualidades de coxinha, tal, coisa do gênero, mas aí eu vou marcar um outro, não é Paycast, vai ser um Coxinha Cast, né? Ou então, Comida de Rua Cast, né? Que, aliás, esse é um outro lado, né, Wagner, que eu tenho, que é
Isso, comedor de cachorro-quente, coxinha de rodoviária, pastel, caldo de cana. pastel, aí vai, né? E aí É, carrega café para ir quando com os amigos, tal, coisa do gênero, café. né? É isso Mas aí. legal, Wagner. Vamos lá, Não, e já que o aí? Wagner falou de coxinha, né? Então eu vou ficar à vontade E aqui, pessoal. eu fiquei até assim, meio, como é que se diz? Meio tímido. Não, fugiu a palavra correta aqui. Na hora de escolher, eu falei, o que eu vou mandar pro Henry? O Henry come de tudo. Eu já vi ele comer, eu já vi ou ouvi em vídeo ou em reunião, ele comendo pastel, tomando caldo de cana, comendo, deixa eu ver, falando sobre o tucupi, pato no tucupi, já em alguma conversa ou outra. Eu falei, Tem de mas o Henry já comeu tudo. de tudo. O que Peixe com vamos... açaí, caldeirada Peixe, amapaense, não sei o que lá das quantas, né? olha É isso aí. daí. E isso foi, acredito que aconteceu muito também, porque teve um período aí do teu trabalho, acho que 2019, que tu rodou o Brasil levando propriedade intelectual, né? Tu fez vários seminários pelo Brasil, assim, foi 2019 o ano, hein? Foi 2019. Quantos 2019 eventos foram? em 2019, oficialmente, no calendário, foram 73. Uau! Aí, se a gente juntar com alguma coisa que foi no Equador, que teve, e outros que não foram da série de 73, né? Então, foram mais de 80 eventos, né, naquele ano. Mas eu coloco, né, que um curso chamava Redação de Patentes Além dos Guias, que começou no final de 2018, né, e terminou em 2019, eu normalmente arredondo assim, falo 75 edições, nas 27 unidades federativas, e passando de 5 mil participantes, né? Se eu pegar só Nossa, 2019, foram 4.800 e alguma coisa. Se eu pegar 2018, aí passa de 5 mil mesmo, né? E isso presencial, 12 horas de workshop, né? Era segunda e terça numa cidade, viajava na quarta, ia para outra, quinta e sexta na outra, né? E assim, quem ministra palestra, aula, essas coisas, sabe como é uma coisa que fisicamente exige muito da gente, né? sim, sim. Então, de fato, foi uma maratona mesmo ali, e aquelas coisas que a gente guarda para o resto da vida, né, Wagner? A gente estava falando da Letícia Covese, quando a gente foi mudando os assuntos e tal, né? Falando dos tombos, coisa do gênero. E é uma coisa interessante, né? Que nessa jornada aí que a gente vai fazendo, né? A gente vai, assim, vai aprendendo muitas coisas, né? Ao longo desse caminho. E uma questão interessante também é essa história da missão aí que a gente fala mesmo. Você acaba se descobrindo muito, sabe? Então é bacana, né? Que você trabalha, né? Faz isso tudo, mas é como se você estivesse tirando um ano de férias mesmo, né? É, Quem acaba sofrendo um pouco é a nossa família também, né? Mas por outro lado, né? Ali em 1902 anos atrás, os meus filhos tinham 21, 23 anos, tal, então bem caminhados, né? Os dois ali já cursando nível superior, coisa do gênero, então ajuda, né? A gente poder fazer essas coisas. Mas é isso, Wagner, é uma coisa não, que... e até porque assim, o ano tem 52, 54 semanas, eu acho, 54 semanas. Pô, tu viajou, tu fez 70 eventos, é 2 por semana. Tinha Quase que semanas. isso. Foi quase que isso, era segunda e terça, quinta e sexta. Era viajando direto mesmo. Então tem um monte de história, né? Eu até fico falando assim, sabe, eu lembro muito da história do Forrest Gump. Eu estava falando da Letícia, que quando eu tive uma conversa com a Letícia Covese, né? Que a gente teve um papo desse, eu até brinquei, né? Assim, eu falei, Letícia, eu vou falar que eu sou tipo Forrest Gump. São as coisas meio inusitadas, assim, Wagner. Você vai lá, estava lá quando aconteceu tal coisa, né? Quando teve a lei de patentes, tinha que analisar pedido pipeline, tinha uma semana para terceiros se manifestarem. Você fala, Nossa, então, né? Então você estava lá, você sabia eu mexer tava em base de lá. dados, sabia mexer no STN, e sem pegar um documento de patente na mão, usando técnica de busca, extração de dados, tal, coisa do gênero, dava para responder com um bom grau de assertividade quais eram as moléculas que estavam cobertas por patentes que entraram como PCT aqui, né? Então, foi um período que eu analisei ali milhares, né? Quer dizer, milhares não, mais de 1 milhar de patentes. Conheci pessoas, né, como a Sara Mariane Canter, a Leila Luz, né, que é da LLC Connection, conheci o Dr. Denis Barbosa naquela época também, né? Então, pessoas assim que a gente fala, poxa, que legal, né? Que oportunidades Que bacanas oportunidade. a vida deu pra gente, e você estava lá.
estava ali, quando estava acontecendo isso, estava no olho do furacão. Faz um salto de anos, estoura a pandemia no ano passado, Wagner, né? E aí você chega e fala, cara, não é possível que a gente não tenha uma integração. Tá Sim. todo mundo perdido. Como assim? Cadê? Quem é que está conectando universidade, empresa? Cadê as associações no mundo de estudo, sabe? De análises clínicas para resolver problema, de não estar conseguindo fazer chegar diagnóstico no Brasil, sabe? E como que a gente pode fazer lá, tubinha Pendorf, coisa do gênero, sabe? Uhum. E aí volta, né, Wagner? Aquela história. Será que ninguém está vendo isso? Aí a verdade é o seguinte, né? Tá todo mundo vendo, mas tem pouca gente para fazer, né? Aí em 1900 e um ano atrás, né? Aí você já está mais vacinado. Você chega e fala, quer saber uma coisa? Vamos fazer esse negócio. Aí cria lá Força Tarefa Covid-19, cria um montão de grupos de trabalho. Não é 19, possível né? que um monte de gente aí, tudo trabalhando com ventilador de emergência, putz, numa energia sendo gasta naquilo, cara. E aí você chega e fala, cara, não é possível isso. Toda a universidade agora vai ter um grupo que vai trabalhar com ventilador pulmonar. E assim, não tem sentido isso. Não tem Sim. sentido. Por E que é um todo mundo trabalho em rede? E todo mundo passando pela mesma dificuldade, né? Então, e aqui o Henry, ele é um pouco, para quem está assistindo aqui, o Henry ele é um pouco humilde, e ele não puxa para si a glória do feito, mas é assim, o que você ouvia falar é assim, opa, tal universidade está trabalhando com o desenvolvimento de um ventilador pulmonar. Opa, o pessoal lá está fazendo outro material. E no Brasil todo tinham vários projetos acontecendo. O Henry foi o cara que levantou a bandeira e falou assim, pessoal, vem cá, vamos se reunir todo mundo aqui, vamos colocar todo mundo em um lugar só, virtualmente, né, um grupo, e vamos trocar informação. Peraí, o que você tem que já deu certo? O que eu tenho que já deu certo? O que a gente pode unir e avançar? Ou peraí, e se a gente repensar isso aqui? Será que precisa de ventilador pulmonar mesmo? Será que a gente precisa dessa quantidade de ventilador? Será que a gente precisa desse... o que mais que pode ser feito, né? Então, o grupo começou, imagino que tenha começado com um grupo de Whats, de repente tinham lá, se eu não estou enganado, uns 9. 9 eu lembro que eu participava. Tem mais, né? Teve Tinha um mais, né? montão ali, Wagner, né? Tem diagnóstico Isso. alternativo, Que aí começou a... tratamento, desinfecção. Eu lembro que quando teve a Exatamente. pandemia no ano passado, Wagner, você sabe uma coisa assim, a gente começa a ver gente morrendo, né? Da nossa Sim. volta ali. No começo não tinha ninguém perto. A gente perdeu amigos. Teve um amigo meu que perdeu o pai, perdeu a família, perdeu mãe, disso, daquilo. Eu, felizmente, na minha família mesmo, né, mais próxima, a gente não teve baixas, vamos dizer assim, por conta da pandemia, mas a gente vê o que está acontecendo. Eu lembro que quando chegou junho mesmo do ano passado, era algo como, né? Cara, não é possível, a gente não pode deixar que o legado dessa pandemia seja estoque de cloroquina, imposto de saúde municipal, ventilador pulmonar que não serve para nada, Que não funciona. e gente tomando banho de chuveirinho de cloro na rua, achando que isso vai ter algum efeito, que não seja causar uma irritação pulmonar, coisa do gênero, sabe? E aí que vem o negócio. Aí o que é legal, né? É que a gente... Quanto mais a gente trabalha em rede, diz aquilo, mais fácil é, né? Sim. Aí você junta os amigos todos que a gente já tem e vão fazer uma coisa diferente. E aí, de fato, né? A gente conseguiu juntar muita gente boa. Tem muita gente que fala, aquilo lá não deu em nada. Eu falei, de Deu fato, muito. olha... Não sei se deu, Wagner, mas o que eu posso falar é o seguinte, num momento que ninguém sabia o que estava acontecendo, pelo menos para mim foi, não vou dizer que foi um alento, mas foi algo como, não sou eu que estou mal informado. Realmente as informações não estão chegando praticamente a lugar nenhum. E isso não é que não resolve o problema, mas te dá um conforto um pouco para você conseguir pensar, inclusive falar. Se esse nosso grupo não fizer alguma coisa, quem é que vai fazer? Quem vai fazer? Exatamente isso. Então, se juntaram pessoas brilhantes no grupo. Eu acho que muitas pessoas boas de muitos lugares do país, foi excelente. E eu digo que teve resultado pelo seguinte: eu devo ter recebido umas 3 ou 4, talvez, 3 eu lembro exatas quem são, 3 propostas de empresário que me disseram, Wagner, vamos montar um sistema aqui que é para fazer a desinfecção por aspersão. Isso aqui vai ser o que resolve o problema, porque daí acaba... E confesso que eu me interessei pela ideia, falei, gente, que fantástico, eu tô vendo um vídeo chinês que um cara passa no meio de um portal lá
e tem um jato de ar para todo lado, né? Do produto sendo aspergido lá nele, para todo lado. Eu falei, nossa, mas se a China, que já teve o Covid primeiro, está fazendo isso, vamos correr atrás. Com 2 horas pesquisando lá nos grupos, trocando informação com algumas pessoas, eu desisti da ideia e pude convencer 3 outras pessoas a falar, peraí, pessoal, isso não vai resolver o nosso problema. Não é a aspersão de um produto químico que vai acabar com a infecção ou com a contaminação posterior, né? Ela vai, talvez vai limpar o que está na tua roupa agora, mas e o posterior? Não, Então, e outra coisa que sem teste nenhum de segurança, o problema é assim, mas sabe aquela história de pelo menos mal não faz? Faz mal sim, então é gente. isso. Tá jogando cloro em cima da pele, aspergindo, Respirando, gotícula, indo direto pro pulmão, tal, né? olho. Olho, tal, coisa do gênero, né? E por incrível que pareça, quando a gente pega, né, a grande mídia colocava ali tecnologia desenvolvida aqui no Centro de Pesquisa no Brasil, não sei o que lá das quantas, aparecendo em horário nobre, gente. Sim, sim. A gente não pode olhar uma coisa dessa, né? Farmacêuticos, químicos, tal, etc. A gente não pode olhar isso e ficar quieto, né? Então, foi uma coisa que eu lembro que a gente chegou a entrar em contato com organizações grandes até. Cheguei a tomar carteirada, assim, no tipo, com quem que você acha que você está falando, né? Eu falei, eu não sei com quem eu estou falando, mas eu posso te falar que eu sou um Helles graduado em farmácia e eu tenho conhecimento suficiente para saber que esse negócio não pode ser desse jeito, né? E aí, felizmente, depois, né, principalmente ali o CRQ, ele tomou medidas bem interessantes, tal, e a gente conseguiu evitar que acontecesse essas coisas. Mas você tem razão, Wagner, às vezes quando a gente evita que o mal aconteça, a gente não percebe, Não vê né, o efeito que efeito, né? teve. Não, e teve É que sim, nem, então. eu estou mudando de assunto, que nem a Mentores do Brasil. É isso, é outro ponto que a gente tinha que Mentores do abordar Brasil é aqui. outra coisa desse gênero. Aí tinha gente querendo falar que queria transformar a mentoria numa profissão reconhecida e bem remunerada. Eu falei, quase que eu até brincava, eu falei, eu vou transformar, Wagner, você vai ser voluntário profissional agora. Entendeu? Voluntário vai ser uma profissão aqui bem paga, remunerada, tal, coisa do gênero. Eu falei, gente, peraí, né? O que é isso? E aí você cria lá, junto aos colegas que pensam mais ou menos igual, você cria lá uma rede chamada Mentores do Brasil, que é um dos grandes papéis, está falando até com o Wagner Mancinho, colega nosso aí também. Ontem eu falei, será que teve algum legado? Eu falei, eu acho que teve. É que nem o do túnel de descontaminação. Não vingaram algumas coisas que não era para ter vingado. Como foi profilático, como a gente agiu profilaticamente, não dá para perceber, porque não chegou a ter o dano. Eu falei, então, tá aí, ó, tá certo. Aquele monte de gente gastando tempo e dinheiro com ventilador pulmonar, acho que muitos que atenderam aquela reunião no sábado, chegaram, olharam para o lado e falaram, gente, o que a gente está fazendo aqui, né? Não vamos perder tempo e não vamos passar carão também, né? Porque um monte de projeto estava sendo aprovado por aí afora naquela de ir atrás da mídia. Sim, né? sim. E não ao contrário, né? A gente alertar a mídia que algumas coisas estão indo bem. Outro caso bem típico de mídia. Sai ranking de patentes agora. Quem tem mais? Gente, está errado. Sim. Pedido de patente não pode ser usado como métrica, pelo amor de Deus. Não estou querendo dizer que não seja importante, mas Claro. não pode ser Não é a métrica. régua com qual você mede. Ela é decorrência. Né? E aí vai, Wagner. Então tem muito do que a gente está falando aí, que é isso mesmo, né? A gente vai vendo as coisas e vão resolvendo, né? Só para a gente ilustrar aqui, para quem talvez não está tem tanta afinidade com a matéria, explica aqui por que tu acha que o pedido de patente não pode ser métrica, né? Eu acho que vale a pena você tocar nisso aqui, porque assim, para mim, olha, legal, eu vejo alguém ali que depositou 10 patentes, eu falo, uau, depositou 10 patentes. Eu, né, leigo, não conheço a matéria, falo, ó, depositou 10 patentes, perfeito, o cara é alguém que está inovando. Então, e você aborda isso muito bem. Então, explica aí por que tu acha que não pode ser. Na verdade é o seguinte, Wagner, com as devidas ressalvas, né? Mas eu vou falar friamente porque não pode ser. Pessoal, para você depositar um pedido de patente que vai ser publicado, basta você pagar uma taxa de R$70, guia de recolhimento da União, fazer upload ali dos materiais ali, de um relatório descritivo, do resumo, das reivindicações, desenhos, numerou as páginas, numerou os parágrafos, escreveu caracterizado por, não escreveu texto explicativo nos desenhos, colocou a margem de 3 centímetros, espaçamento de 1,5 linha, parabéns,
seu pedido de patente vai ser publicado. Eu posso escrever assim, ó, blá, 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 hahaha, kkk, num resumo. O INPI não vai fazer análise de mérito. Ele vai fazer uma análise formal. Tem título, tem resumo, tem margem, pagou a taxa e vai publicar. Aí eu pergunto que eu falo, está correto você pegar uma coisa que não foi avaliada por pares, que qualquer um poderia ter feito, só porque você conseguiu pagar uma guia de acolhimento da União, fazer upload para o site do INPI, vocês acham que isso é métrica do quê? Né? Claro, pessoal. Aí eu falo, devido a ressalvas. Muitas universidades só depositam patentes quando passa por um comitê avaliador. Sim. Algumas têm um critério, um rigor muito elevado. Outras têm um rigor bem menos elevado. Né? E aí, quantidade, pessoal. Wagner, só para dar um exemplo que eu gosto de usar, quando você faz uma busca por tecnologias na área de produtos naturais, sabe? Fitoterápicos, coisas do gênero. Sim. Tem algumas universidades na China que são os principais depositantes do mundo. Uma delas tem mais de 5 mil patentes, Wagner. Mais de 5 mil. Pedidos de patentes. Pedidos, tá, ok. Todos os pedidos de patentes são em um único ano. Sabe o que eu acho? Que alguém deve ter dado um curso lá e falar, gente, ó, vamos fazer um curso aqui, ó, todo mundo vai depositar um pedido de patente no final do curso. Paga, pronto. Foi. 5 mil. Pronto. Pergunta, isso é inovação, isso vai resolver, tal, coisa do gênero? Na minha opinião, não. Aliás, esse assunto é tão grave, Wagner, que é tema de grupos de trabalho, que eu até comentei com você, te mandei um WhatsApp um pouco antes de a gente começar a nossa conversa, que é um dos grupos de trabalho a falar sobre métrica. Né? Mas esse aí é um outro assunto que tem a ver com o que nós estamos falando aqui agora. Né? Você vê que é tudo a mesma coisa. Tudo ligado. Não é possível que ninguém tenha visto isso e a gente tem que fazer alguma coisa a respeito, sabe? Então, é mais ou menos por aí. Enquanto tu está falando aqui, eu estou tentando localizar uma patente. Foi depositada por um examinador, não recordo o país. É a patente da roda. Caso conhecido. Sim. Eu não lembro, estou tentando localizar ele aqui, não encontrei agora. Se eu encontrar aqui ao longo... Eu tenho uma patente, você sabe, né, que eu tenho uma publicação de pedido de patente, que é sobre o método educativo para demonstrar que quantidade de pedido de patentes não é uma boa métrica de inovação. Você conhece, né, Wagner? Se você puder compartilhar aqui, podemos? Vou compartilhar, quer ver? Vou fazer o seguinte, pessoal. Ó. Enquanto isso, eu vou contando aqui a história da patente da roda. Quero até aproveitar aqui que eu estou no bate-papo com meu amigo Wagner, né? Mas tem uns colegas que de repente não são do meio aí e tal, ó. Aqui, ó, compartilhar aqui minha tela. Eu estou só com uma tela agora, Wagner. Vai essa mesma, ó. Tá aqui, tá? Estou aqui no Google Patents, né, Wagner? Tá vendo aí? Tá. Sim, tá Google Patents. Okay, beleza, né? Então, se eu digitar no Google Patents, né, Henry Jun Suzuki, que é o meu nome, né? O Google Patents é tão esperto que ele até descobre que Henry Suzuki é nome de inventor, né? Então, clico lá, a gente vai chegar a 14 famílias de patentes. Tem uma delas aqui que é uma patente que é de um dos designers brasileiros mais premiados no mundo, né? Que foi inclusive para o Museu de Design de Londres, que o Henry Suzuki é um dos co-inventores aqui. Né? E também temos, né, aqui, ó, o método educativo para demonstrar que quantidade de pedidos de patentes é uma boa métrica de inovação. Tá vendo? Ó? Pedido de patente, está aqui. Está até na classificação internacional ali, ligada à educação. E eu vou baixar essa patente, Wagner, olha que interessante. Essa classificação é feita pelo examinador, né, antes da publicação? É isso, é pelo próprio NPI e tal. Tá vendo, ó, Wagner? Aqui, ó. Método educativo para demonstrar que quantidade de pedidos de patentes não é uma boa métrica de inovação. Método educativo para demonstrar que quantidade de pedidos de patentes não é uma boa métrica de inovação, né? Que compreende as etapas de redigir um pedido de patente formalmente adequado, mas que sabidamente jamais terá patente concedida. Pagar a guia de acolhimento da União, preencher o formulário de pedido de patente, fazer upload para o site do NPI, cumprir com as exigências formais caso aconteça, e, opcionalmente, depositar outros pedidos de patentes igualmente frívolos, idênticos ou não, ou ainda subtítulos diversos sobre áreas do conhecimento que gostaria de ter publicações para pontuar, do tipo grafeno. Vou fazer assim, método de uso de grafeno para ensinar que patente não é uma boa métrica de inovação, poderia ter feito isso. Né? E também, opcionalmente, pedir antecipação de publicação do pedido de patente, formalmente depositado, e, opcionalmente, realizar análise estatísticas, tal, quantidade de pedidos,
e apresentar dados publicamente, por exemplo, em palestras, congressos, publicações impressas em formato eletrônico, ou até numa live com um amigo seu, comendo coxinha no final da tarde. E aí, a figura número 1 é essa daqui, Wagner, tá vendo? Beleza, pessoal. Isso daqui é um pedido de patente publicado pelo nosso NPI. Tem gente que falou que era um absurdo, que era uma falta de respeito com o NPI, etc. Tenho muitos amigos da NPI que sabem que não foi esse o objetivo. Aliás, no relatório descritivo está escrito isso. No momento algum, a ideia, importante mencionar, que o pedido de patente não é objetivo de forma alguma afrontar ou ridicularizar qualquer instituição, órgão público ou privado. Muito pelo contrário, tem o objetivo de servir meramente como exemplo prático e como instrumento didático para combater o uso de métricas frívolas, meramente baseadas em quantidade, em detrimento à qualidade ou impacto. Nesse ponto, cabe especial destaque à realização do exame apenas formal no momento do depósito, sem análise do mérito do pedido, para que esse venha a ser publicado. Tá vendo, Wagner? Tá aqui, ó. Show, tá aí. Então, é um pedido de patente. Todo mundo que é da área de propriedade intelectual sabe que método educativo não é passível de patenteamento, porque não se considera invenção nem modelo de utilidade. Aliás, na dúvida, está até escrito aqui mesmo, né? Quando a gente vai falar da descrição da invenção, inclusive, né, com reivindicação de invenção que deliberadamente se enquadra no artigo 3º, inciso 3º do artigo 10º LPI, que no caso é que não se considera invenção nem modelo de utilidade, método educativo, por exemplo, tá? Então aí vai, tá vendo, pessoal? Então isso aqui é um pedido de patente publicado, que vão brincar, falam, né, do Forrest Gump lá, então, o mesmo inventor dessa patente é inventor de essa outra patente aqui, que é um dos designs mais premiados antes de você entrar no ano de 2019, Clever. Ganhou. Antes de você entrar no Clever Caps, deixa eu só comentar uma outra coisa aqui. Com esse pedido de patente que tu tem, com esse pedido ali do método educativo, isso poderia ser um critério para você se despontar em uma avaliação de você receber ou não um financiamento, por exemplo. De você receber ou não. Geralmente, o pedido de patente é um critério de avaliação, inclusive em processos de concessão ou não de benefícios fiscais, benefícios de incentivos para programas de inovação, né? Então tá lá, tem pedido de patente? Tem. Então, pô, nota 5. Não tem pedido de patente, nota 3. Beleza. E você poderia ter apenas esse pedido de patente. Quem é o Henry Suzuki? Poderia, eu tenho. No caso aqui específico, tá, pessoal? Acho que aqui no Google Patents dá aproximadamente, mas são cerca de 14 famílias de patentes, das quais eu sou, de fato, inventor. Essa daqui é a única que realmente foi redigida numa tarde de sábado, quando você chega e fala, não é possível que o pessoal vai continuar falando que a porcaria de um pedido de patente deve contar como métrica. Por que ninguém pega e escreve, então, um pedido de patente, né, e sobre isso, para servir de exemplo mesmo? Né, e quando você faz copy-paste aqui, né, método educativo, a quantidade de pedidos não vai lá no Google, por exemplo, olha que bacana, né? Vou lá no Google, você digita aqui, inclusive, né, é interessante porque ele é citado até aqui, ó, no NEITEC da UFRJ, né, uma página que é gerenciada ali pela professora Suzana Bostiver, da UFRJ. O pessoal que conhece a professora Suzana sabe que ela é uma das maiores autoridades que a gente tem nesse mundo, né, de roadmap, inteligência tecnológica, ao lado de Cristina Quintela, vários outros colegas que a gente tem também, né? Mas tá aí, ó. Então, olha só, pessoal, quantos de nós tem uma publicação, né, de uma patente referenciada pelo NEITEC aqui, por exemplo? Tá vendo? Então tá aqui, ó. Então aqui, aí vem, né, tá aqui, ó, antecedentes da invenção, tá ali citado, e a professora Suzana e vários outros colegas hoje usam isso como referência, né, até mesmo para criticar essas métricas, tá, pessoal? E esse assunto é tão importante, Wagner, que no curso Construção de Patentes Relevantes, né, que acho que vários colegas aqui já conhecem, quando a gente entra no curso, no primeiro bloco, a gente fala o bloco ali, né, das justificativas, tal, para que serve um pedido de patente, né, coisa do gênero, tem até ali, ó, logo na sequência, tem a questão de preciso de pontos no meu currículo.
pouca gente sabe das minhas competências, tá? Então, é objeto ali, inclusive, né, essa própria patente aqui, ela é objeto ali de referência no próprio curso, que é uma outra coisa também, né? A gente está falando de Clever Caps, aí está falando de curso, tá vendo? É um monte de coisa, pessoal. A gente É de tudo. vai ficando velhão assim, a gente vai conhecendo gente. Você vai conhecendo pessoas como o professor José Finocchio, por exemplo, e vai, né? Deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui. Legal. Viu? Tu ia mostrar ali pra gente a Clever Caps, que é Eu acho que quem conhece fala, cara, eu quero um desse. Eu acho que todo mundo deve falar para você. Duas coisas. Um origami. Duas coisas. Eu quero um desses e por que não deu certo? Entendeu? Ah, É verdade, porque não deu certo. Eu diria que não deu ainda, ou você acha que já é uma decisão? Ó, o ainda, ele pode ser um benefício, tá? Sim. Mas que não deu certo, não deu. Vírgula, ainda. Tomara que seja ainda. Pessoal, então, esse aqui, ó, o Clever Caps aqui, ó, uma tampinha de garrafa que monta uma com a outra, né? Assim, tipo, isso, parece aquele bloco comercial que todo mundo conhece, né? E que além de montar um com o outro, assim, aí você monta coisinha assim, né? Objeto de uso prático, tal, coisa do gênero. Aí você pega a pecinha do bloco comercial e monta até brinquedo, ou dá para uma criança que não tem que brincar. Agora, de repente, ela pode ter ali, ó. Então, no lugar de você jogar fora uma tampa de garrafa, se ela tiver essas orelhinhas, esses pininhos e o cavadinho do lado dentro da tampa, ela monta uma com a outra, né? Que nem blocos comerciais. Então, esse aqui foi um dos designs brasileiros mais premiados no mundo no ano de 2014, né? E, inclusive, eu acabei viajando para a Alemanha. Não cheguei para a Inglaterra, mas estava no Museu Design de Londres. A gente chegou na semifinal da votação popular do design do ano, né? Pelo Museu Design de Londres, com essa invenção. E um detalhe importante, quando nós inventamos essa tampinha que monta uma com a outra e monta com os blocos comerciais, já tinha mais de 30 outras tampas de garrafa que montava uma com a outra. E você citou essas 30 na sua patente, né? Não é aquilo de ter e eu tô torcendo para o examinador não achar. Não, eu tô citando. Foram citadas na patente. E essa história toda, Wagner, que eu até brinco de Forrest Gump, né? Essa história toda está no curso Construção de Patentes Relevantes. Então, para que serve essa patente? Olha, tem gente que fala, o produto até foi lançado, foi colocado no mercado, foi ali, né, na Naturágua, em Fortaleza, chegou a colocar. Em 2014, se vocês fossem para as ruas de Fortaleza, vocês iam ver na praia ali, né, ali na praia ali de Iracema, os relógios de rua todos tinham propaganda disso daqui. Foi matéria de página inteira de jornal no domingo lá no Ceará. Foi impressionante. Mas assim, não pegou, não vingou. Tem uma série de motivos para não ter vingado. Né? Eu tenho minhas opiniões, mas não vou ficar citando aqui porque talvez seja o ainda não deu certo, Wagner. Por incrível que pareça, sabe quando que esse negócio pode dar certo? Quando não tiver mais patente. Quando cair a patente. Quando cair a patente, pode ser que dê certo. Entendi. Por quê? Porque a patente é para impedir terceiros. E o fato de você ter uma patente não quer dizer que você tem um produto de sucesso no mercado se você não souber fazer sucesso com ele. Né? Então, mas essas conversas todas, Wagner, que a gente vai aprendendo com o tempo, que aí veio uma outra história do curso Construção de Patentes Relevantes. De onde nasceu o curso Construção de Patentes Relevantes, Wagner? Depois de 2019, você passar 75 workshops, perto de 900 horas de workshop, você falando de redação de patentes além dos guias, quando chegou no final de outubro, eu estava entrando nas últimas 10 edições, caiu a ficha, assim, você chega e fala, cara, eu passei um ano inteiro falando com milhares de pessoas sobre redação de patentes além dos guias. E o problema não é redigir patentes além dos guias. O problema é construir patentes que sejam realmente relevantes. E aí, quando terminou 2019, Wagner, depois daquela maratona, eu tinha duas certezas, né? Primeiro, que eu precisava diminuir meu ritmo de viagem. Sim. Sabe? Eu sabia que 2020 ia ser o ano passado que a gente realmente parou de viajar, parou de sair na rua até, né, Wagner? E aí eu sabia que eu ia diminuir o ritmo de viagem, outra coisa que eu sabia é que eu ia ter que transformar um pouco daquele conhecimento, 2019, né, num curso gravado online, porque quando você ministra presencialmente, quem assistiu e vai. Sim. É que nem você foi assistir uma peça do teatro, foi super legal, emocionante, tudo. Vai marcar você alguma coisa,
Mas depois vai embora. Se aquilo Você não quer tiver, contar para alguém como foi, você quer mostrar o que você viveu ali, mas não tem como. Foi, não tem passou. como. Exatamente. E 12 horas ainda, Wagner. Né? Aham. Aí que veio a ideia de gravar um curso. Aí tem um monte de coisa, gente. É aquela história que a vida vai dando curva para um lado, para o outro, assim. Aí, sabe, é incrível, Wagner. É impressionante. Aí você Deixa, conhece gente, aí eu deixa eu fazer um conheci o adendo José aqui. Finocchio. Uhum. Deixa eu só fazer um adendo que, assim, para quem não pegou ainda essa história de 2019, essa odisseia que o Henry viveu, que foi levar a propriedade intelectual para 27 estados, 5 mil pessoas, pegando o período ali, então, 5 mil pessoas participaram do treinamento presencial de 12 horas. Ele fez isso, se me corrija se eu estiver errado, mas quase que em sua totalidade, voluntariamente. Ou foi totalmente, assim, não foi Eu um trabalho. teve, eu tive, eu tive 2 ou 3 edições que eu fui remunerado. E tem de tudo, Wagner. Eu tive que comprar uma passagem aérea de Brasília para ir de Brasília para Rio Branco, no Acre, Uhum. no laço, assim, fechando, correndo com mala, cara. Vocês não imaginam isso, correndo com mala e falando, pelo amor de Deus, me vende essa passagem, quanto custa, eu pago, porque eu não Precisa queria. entrar. Não, assim, eu não podia deixar de ir para fazer uma edição que eu tinha um compromisso. Né? Por incrível que pareça, as 75 edições, as 73 em 2019 e as outras todas aconteceram na sua totalidade, 12 horas, tal, tudo direitinho. Foi impressionante, vai, né, aquilo ali. Que show. Né? Mas aí, olha, aí o comentário, né? Aí você vai aprendendo um monte de coisa, tá? Aprendi a usar startups no mundo de processos judiciais contra a empresa aérea. Uhum. Acabei de querer indicar para um colega meu, vi que essas startups estão sendo agora processadas de volta, tal, né? Porque XYZ coisas, né? Porque como assim, né? Estão levando o O direito, serviço né? jurídico sem O direito ser. jurídico de uma forma tão popular assim, tal coisa do gênero, né? Basicamente é o seguinte, né? Você falar para as pessoas que elas têm direito de fazer algumas coisas, agora está virando uma coisa que é Incomoda. quase que está sendo questionado eticamente se isso é ético ou não, né? Escuta, eu vou perguntar aqui uma coisa que acontece de vez em quando comigo, e deixa eu perguntar se é só comigo ou se com você também acontece. De vez em quando você leva uma pedrada, assim, de alguém da área, por estar disseminando a API, por estar falando assim, cara, ó, propriedade intelectual, tu pode fazer. Ou até mesmo eu me lembro de um workshop que tu fez, que foi aqui na minha região, que eu estava nele, e tinha um cliente, uma pessoa física lá, um empresário, que estava lá participando, e você estava disseminando, falando de API, falando, pô, pessoal, ó, você consegue depositar sozinho, por aqui, é assim que faz, custaria R$ 70 e tal, e tal, e tal. Você já foi, já teve reclamação por isso? Acho que no passado, sim, Wagner. Mas acho que depois de um tempo, cara, a gente vai fazendo tantas vezes o negócio que o pessoal fala, nem fala lá com o doido lá mesmo, lá que não adianta, entendeu? Deixa. É porque É o muita que gente eu. É, tem essa consciência de que, assim, a informação deve ficar restrita. E você trabalha justamente ao contrário, você quer avessar a informação, você quer levar ela mesmo para todo mundo, né? E, eu na acho que é minha isso, Wagner. percepção, Né? isso não traz prejuízo. Deixa eu até explicar aqui o porquê. Esse empresário que estava lá nessa edição aqui da minha região, nessa edição dos 75 workshops, ele é um dos meus maiores clientes até hoje. E ele estava lá, sentado, vendo como fazer patente. E aí, pelo contrário, a partir do momento que ele participou daquele treinamento, ele percebeu a diferença de uma patente bem construída, de uma patente que tem força realmente, Uhum, ficou muito mais fácil para mim apresentar para ele os nossos custos, nossos preços. Ficou muito mais fácil lógico, negociar com ele. Porque ele claro. parou para olhar e falou assim, cara, eu estou sendo atendido há 10 anos e eu não tenho nenhuma patente concedida. A única que eu fui concedida foi anulada. Eu tenho coisa que devia ter sido PI e foi depositado MU. E aí ele foi lá, participou do workshop, teve essa clareza, agora a gente negocia com ele com muito mais facilidade. É Então exatamente isso, Wagner. eu acho que o teu trabalho faz justamente, leva informação e é melhor, leva informação. Quer ver uma outra coisa, Wagner? Você está nessa linha? Então, não basta ter patente. Patente é Uhum. um dos mecanismos de proteção. Até estava falando com o Wagner, tem um slide ovalzão, assim, né, que tem os vários tipos de proteção, outras, que inclusive o direito autoral daquilo é da Karen Klemp Franco e do Antônio Ferro Ritti, que eu participei de um curso deles da ABAP,
sobre contratos. Eu acho que nem eles usam mais aquele slide, Wagner. Mas aquele slide deles é um slide que, olha, as 10 mil pessoas que participaram de workshops comigo, ou 5 mil presencialmente, em 2019, mais recentemente, perto de 5 mil. Na verdade, não foram 5 mil. De verdade seja dita, em torno de 3 mil esse ano só, né, que foi o online. Né, eles assistiram lá vem aquele slide lá do Antônio Ritt e da Karen Franco. Né, e a gente vê, né, que patente é um dos mecanismos de proteção que a gente tem, e tem várias outras formas. E aí vem uma coisa, né? Se eu trabalho com biotecnologia, se eu trabalho com novas variedades vegetais, não é como eu faço patente nessa área, é como que eu protejo o meu negócio. E a proteção do meu negócio pode ser por cadeia de fornecimento, acesso à matéria-prima, segredo industrial, acordos de serviços, acordo de fornecimento, escala, imagem, marca, acesso ao mercado, engajamento de clientes, tal, e assim por diante. Então, aquela história, não é patente, é como nós protegemos negócios, para que eles não sejam facilmente copiáveis, para que as pessoas que criaram aquilo, elas possam, de fato, ter um benefício da sua criação. Ou então, pessoas que não criaram aquilo, mas que tiveram a astúcia, a gana, a insistência de fazer dar certo. Tem um monte de coisa que está em domínio público, né? Sim. Sabe? Não tem patente mais, coisas do gênero. São ótimas ideias. E aí falta alguém. Por que não deu certo? Porque falta alguém fazer dar certo aquilo ali. Um exemplo bom é isso aqui, ó. Tá vendo? Ideia bacana, joinha. Um monte de gente fala que eu queria ter uma dessas aqui, coisa do gênero, sabe? E não vingou. Então, assim, talvez precise expirar a patente para vingar. Eu gostaria, eu não tenho dúvida que se tivesse a água mineral lá com acesso a esse produto, era que eu escolher. Eu escolheria ela pela tampa. Né? Não tem... Pois é. Mas ele levar logo essa é uma história. Ele levar logo o trem, não dava para montar ainda. Mas é isso, né, Wagner? Agora, só para te contar um pouco, né? Da derivação, né? De entender que o problema não é redação de patentes além dos guias, mas como nós construímos patentes relevantes. Quando você termina uma jornada de 32 workshops sobre esse assunto, cai outra ficha para você qual que é. O problema não é nem redigir patentes além dos guias e nem construir patentes relevantes. Nossa. É como construir negócios relevantes e bem protegidos também. Para ser bem relevante, ele tem que ser protegido de alguma forma, tal. Ou, dependendo da situação, até o contrário, amplamente difundidos. Aquela história que você pode proteger algumas criações segurando e pode proteger algumas criações difundindo. Vou dar um bom exemplo de como que você protege uma criação difundindo. Eu não fiz os 32 workshops, a ficha não caiu para mim ainda, então eu vou esperar você dar um exemplo. Não, mas olha aqui. Só, eu vou te dar um exemplo dos meus 32 workshops, Wagner. Pessoal, cá entre nós. Imagina que você passa um ano inteiro, 2019, você passa 900 horas, andou 5 mil quilômetros, seja lá quanto for, não sei o que, 50 mil, eu acho que. Eu lembro que não é 5 mil, foram assim 2 voltas e meia ao planeta Terra voando, se fosse só em linha reta tal. Né? 900 horas, não sei o que lá das quantas, aí vai, né? Pô, quando eu colocar esse negócio que eu gravar um curso, vai bombar, né? Não tem como não bombar, gente. Aí você pega e grava um curso, aprende o Project Model Canvas com o Final, que fica um negócio assim, didático tal. Você faz que nem o pessoal manda. Mas a minutagem. 15 minutos, coloca toda a minutagem lá, tal, diz aqui, vai falar, vai, né? Esse negócio aqui vai bombar, né? Coloca no ar o negócio. Teve os 300 amigos mais próximos que foram lá, entraram, muita gente se inscreveu e parou. Poxa. Porque ninguém tem tempo de ver isso. Aí o que você pensa? Já está tudo gravado, Wagner, certo? Aí que você fala, vou cobrar isso, disso, daquilo, o que eu faço? Eu falei, já sei, vou dar um spoiler dessa porcaria aqui. Gente, já está tudo gravado, já está lá mesmo, o trabalho já deu. Então, pelo menos, a gente pode pegar o uso do Project Model Canvas, uma visão sobre construção de patentes relevantes. Provavelmente, daqui a um tempo, quando muita gente falar, o que é uma patente, falar,
É um mecanismo Vai que a lá. gente tem para impedir terceiros usarem a solução técnica de um problema técnico, que seja nova e não seja óbvio. Sabe, solução técnica, problema técnico, gente. Isso aí é patente. Olha, invenção patenteável sempre solução técnica, problema técnico. Se concentra ali, sabe? Uhum. Então, como você tem isso tudo, aí tem mais não sei quantas mil pessoas que viram e são formadores de opinião, se alguém no dia de amanhã usar um ovalzão lá do negócio, se alguém pegar o Project Model Canvas, que não é criação minha, mas usar isso para falar de patentes, depois vai falar, pô, que legal, né? O cara deve ter visto alguma coisa do Henry. Uhum. Então, o que acontece, né? Isso acontece muito no mundo de direitos autorais. No mundo de direitos autorais, quanto mais você compartilha, quanto mais você dá, mais você consolida a sua imagem. Se você fica tudo meu, só quem paga que tem acesso a isso, se você compartilhar o meu negócio, eu vou te processar, tal. Sim. Cara, acabou, vai ficar ali restrito. E provavelmente, se alguém pegar e reescrever aquilo de outra forma e divulgar para o mundo, provavelmente ele vai ser reconhecido como uma pessoa mais relevante até do que o próprio criador original. Né? Então, aí que vem as coisas. Né? Então, às vezes, a proteção ela vem do compartilhamento. Olha que incrível, né? Legal, interessante, fez sentido. Faz, né? Faz sentido. Vou dar outro Muito exemplo bom. para você. Qual é um problema que a gente tem hoje? Cláusula de contrato de co-desenvolvimento, licenciamento, cotitularidade, consórcios, solução de controvérsia, disputa entre sócio e empresa. Cara, como que a gente resolve isso, vai? Você pode ter uma patente tá bem redigida, tá tudo bem, tá tudo concedido e tal. Sócios estão tudo brigando. Sócios estão tudo brigando. Uhum. Ninguém sabe quem que vai pagar a anuidade, ninguém sabe quem que vai responder, quem que vai notificar. Aí vem, junta todas essas coisas, Wagner. Aí fala, então, essas coisas, gente, o que é combinado não é caro. Custa pessoas que trabalham na nossa área, assim como faz com patente, cara, vamos juntar conjuntos de problemas que tem no dia a dia de uma empresa e vamos colocar exemplos de cláusulas no contrato. Não é copy-paste, gente. Mas é pelo menos assim, olha, saiba que esse é um problema. Vale a pena endereçar. Então, aí que vem. Então, como a gente pode fazer? Eu tenho esse conhecimento, eu vou guardar para mim, quem puder me pagar, eu vendo esse conhecimento. Ou, a gente tem esse conhecimento, quanto mais a gente compartilhar, mais o mercado vai entender, mais competitivas as nossas empresas serão, mais eles vão precisar de profissionais competentes que sabem, de fato, fazer contrato. Não é o de porta de cadeia. Esse daí a gente não precisa. A gente precisa daquele que realmente entenda que agregue valor. E aí, todo mundo é valorizado, que trabalha bem. Os parasitas do sistema, o cara que te cobra caro para ele fazer um copy-paste, dando uma carteirada, falando que ele é um profissional de uma área ou outra, né, Wagner? Esses, talvez chiem. Mas cá entre nós, tem muita gente boa ao nosso redor. Tenho certeza que os colegas todos que estão ao nosso redor vão falar, pô, que legal. Né? Às vezes, dependendo da situação, você nem pode fazer isso. Como eu não sou advogado, pessoal, eu não tenho, né, que seguir as questões que são ligadas ao mundo, né, das OABs, tal coisa do gênero. Se eu fosse advogado, provavelmente eu ia tomar um puxão de orelha. Eu acho que eu ia tomar um puxão de orelha. Tem a limitação que você não poderia, em princípio, disseminar. Sabe, tem um monte de coisa, né? Que aí vocês são advogados e entendem melhor que eu, Wagner. Mas como eu não sou, como eu sou um reles farmacêutico, entendeu? E um reles farmacêutico pode entender de patente, pode entender de contrato, diz daquilo, né? Então, aí você está num ambiente que você pode compartilhar mais. E eu tenho certeza que muitos colegas advogados que trabalham bem vão falar, puxa, ainda bem que tem um colega nosso que está ajudando a disseminar conhecimento. Isso aí. Eu adoraria fazer, alguém ia dizer, eu adoraria fazer, mas estou impedido por isso ou por aquilo, né? Então, exatamente. Não, então, eu também hoje não sou advogado e isso hoje ainda é visto positivamente. Ele tem me ajudado mais do que me atrapalhado no escritório, na propriedade intelectual. E esses dias até eu recebi uma notificação não, um contato de um colega dizendo o seguinte, pô, mas como é que você está disseminando a propriedade intelectual, explicando que quem não é advogado também pode fazer isso? Mas eu não sou advogado, como é que eu vou pregar que tem que ser um advogado para fazer PI? Eu não sou. Eu trabalho com PI, é meu ganha-pão. E eu não sou. Então, não tem como eu pregar algo diferente disso, né? Então é mais ou menos por aí, né, Wagner? Que é o que a gente vai vendo por aí afora, né? Então, falando, né? Então, a gente... Agora, né? Eu acabei de escrever para você, antes de começar a nossa conversa aqui,
estão sendo criados grupos de trabalho para falar sobre contratos de forma geral, empreendedorismo em CTs, que tem muita gente que está dentro de CTs, são pesquisadores, tem brilhantes, poderiam estar empreendendo muito mais, aí tem barreiras que são barreiras de interpretação de lei, de questões de controladoria, procuradoria, seja lá o que for. Então, eventualmente, talvez tenha que mudar alguma lei. Se tiver que mudar, então a gente vai ver o que tem que ser mudado e muda. Né? Porque pessoas que são empreendedoras, criativas, que agregam muito mais ao seu ambiente, né? Sendo empreendedoras, né? A gente precisa permitir que essas pessoas empreendam. Hoje, o Brasil pune quem é um funcionário público, por exemplo, que, de repente, decide empreender. Se for um professor... Ovelha negra, Não, principalmente porque vai falar, não, esse é regime de dedicação integral, tal, coisa do gênero. Tem um monte de mudança que teve na lei de inovação, diz daquilo, mas uma coisa é mudar a lei, a outra coisa é o que acontece na prática do dia a dia. Sim. Então, como a gente trabalha, Wagner? Se nós trabalharmos em rede, juntarmos mais de 150 universidades, empresas, etc., e pararmos para conversar sobre esse assunto, eu acho que a gente consegue descobrir formas ou de interpretar a lei de uma forma diferente do que é feito hoje, ou se tiver que mudar a lei, a gente tem condições de acionar o nosso legislativo, gente, são nossos representantes, para fazerem aquilo que está lá, são representantes, eles precisam ter boas ideias de cidadãos também. Então é isso. Então, outra questão, você sabe que eu sou farmacêutico, mundo de patentes, no mundo farma, química, biotech, agro e proteção de invenções nessas áreas, principalmente quando envolve biodiversidade, é muito crítico. E você o Gelson, professor Gelson, lá de Roraima, escreveu para mim ontem, como é que eu faço para fazer um depósito de material biológico? Eu falei, putz, é verdade, né? Aqui no Brasil, como funciona, tal, diz aqui no Inmetro ia criar um negócio lá, meio com o INPI, será que criou, não criou, tal, não sei o que lá das quantas. Eu não sabia responder isso, Wagner. Olha só, hein? Sou farmacêutico, trabalho diretamente com biotecnologia, eu não sabia responder essa pergunta. Aí eu falei, gente, é uma pergunta meio básica, né? Todo mundo deveria ter na ponta da língua. Até mesmo para saber que a gente não tem um centro hoje aqui, ou talvez tenha algum centro, mas que talvez não seja o melhor centro para a gente fazer o depósito. Porque para você fazer depósito de material biológico, tem que ser preservado disso, daquilo, e não custa nada barato esse negócio. Custa muito caro, né? Que às vezes até vale a pena você compartilhar essa estrutura com quem já tem. Então, são essas questões, Wagner. Então, são questões do nosso dia a dia, são muito práticas, e que aí a gente vai ter grupos de trabalho, que quem conhece o Wagner, escreve para ele, quem me conhece, escreve para mim, e vamos começar. Deixa eu te perguntar aqui, é possível a gente deixar, talvez, um link aqui embaixo do vídeo com o formulário para alguém participar? Você fez 3 ou 4 perguntas. Não tem nem formulário, acho que o jeito melhor, Wagner, olha, pode colocar meu e-mail ali no vídeo. Sabe? Então, eu só não vou colocar meu WhatsApp direto, porque o WhatsApp direto é meio... Às vezes demora mais para responder também, não tem tempo, não está disponível a todo momento. É que o WhatsApp realmente não... muito embora meu número seja mais rodado do que corrimão de rodoviária, né? Mas põe e-mail lá, acho que não tem problema não, Wagner. Legal. Tá? Então, aqui embaixo do vídeo, quem está vendo, aqui embaixo do vídeo tem um e-mail para você escrever e ver como você faz para participar desses grupos, apoiar, colaborar. Mas, pessoal, eu acho que eu vou fazer um adendo aqui importante, que todo grupo de 100 pessoas tem 25 que trabalha e uma parte que só aguarda. Entre no grupo com o intuito de colaborar. E acredite, você tem a colaborar. Às vezes a gente fica meio tímido, falando, pô, mas será que eu vou saber? Será que eu vou ter o que ajudar? Wagner, eu vou discordar um pouco de você agora aqui. Primeiro, em todo grupo de 100 pessoas, sempre tem 5 que fazem. É verdade, são 5. Tem gente que poderia fazer mais. Mas quando tem 5, gente, mesmo quem pode fazer mais, olha e fala, cara, o Henry já tá tocando lá com o Wagner, lá com o pessoal, eu confio neles. Não dá para todo mundo fazer tudo de tudo. Então é bem assim, a gente meio que fala, olha, ali tem, cara, já tem 5 caras, os caras são bons, eles estão fazendo um bom trabalho. Não precisa eu estar lá. Então normalmente são 5 mesmo. E outra coisa que eu te digo assim só de você estar no grupo, acompanhando o que está acontecendo e meio que pegando por osmose as coisas, Wagner, já é melhor do que não estar. Né? Porque pelo menos
você de rabo de olho lembra que tem, quando precisar alguém indicar, você chega e fala, putz, cara, eu participo de um grupo lá, que tem uns doidos lá, que mexe com esse assunto, então, ó, fala lá com eles, entendeu? Então, assim, não se preocupe não, pessoal, a gente sabe como funcionam as coisas, todo mundo está extremamente atarefado hoje em dia. Aí um segredo que tem, Wagner, é para os grupos não ficarem com só 5, você faz vários grupos. E aí cada um deles vai ter até 3, 5 e tal. Se der 5, tá ótimo. E aí se você tiver vários grupos, aí fica mais fácil. Então, são as coisas que a gente vai aprendendo com o tempo também. O Henry tá essa pegada mais open innovation, assim. Acho que é por isso que ele tá mais aberto a isso. Sei lá, Wagner. Aliás, falando Open Innovation, tem um grupo chamado Open Innovation Brasil. Não é um grupo, né? É um movimento. Tem o Alexandre Mosquin, a Juliana. Desculpa, eu estou confundindo já até os nomes aqui. Estou falando Juliana, mas não é a Juliana, não. É a Jussiane Siqueira, nossa amiga também, advogada, Jussiane. Trabalha com marcas, tal, tá ali, é muito ativa também. Outros colegas, Florianópolis, né? Eu acho que ela é, né? Florianópolis, Ela é São Paulo. Na verdade, ela é ali da Grande Porto Alegre e hoje vive em Florianópolis, né? Jussiane, amigona também. Aqueles amigos que nem você, assim, que a vida vai trazendo pra gente e amigo pra vida, né? Vai ficando. Inclusive, deixa eu te contar uma aqui que tu não sabe. Quer dizer, deve saber. Eu acho que quando você redigiu a patente do método educativo, foi no final de foi entre um dia e o outro de um evento que eu estava. Se eu não me engano, foi naquele evento no ICP da USP em São Paulo, onde estava falando sobre propriedade intelectual em 2018. Eu lembro que tu saiu no sábado, citou alguma coisa sobre a questão, acho que já vinha pensando nisso, né? E no domingo tu chegou e falou, pessoal, fiz uma situação aqui para mostrar que as patentes não são patentes. Então foi assim, eu acho que se eu não me engano, o evento era no sábado e no domingo, ou na sexta e no sábado, foi entre um dia e o outro do evento. É mesmo? Tu chegou com aquilo lá e promoveu. Depois dá uma olhadinha na data da patente e vê se não cai no final de semana que teve um evento lá na USP. A patente foi 12 de março de 2018. Março de 2018. 12 de março. Vamos descobrir. Quem sabe? Quem sabe. E Dia isso, 12 de março foi uma segunda-feira, Wagner. Não, então não foi. Então foi... Mas era naqueles dias que tu comentou. Falou, cara, fiz uma coisa, ou tinha feito talvez dias antes, né? Assim, que fiz uma coisa aqui que vai ser show. Vai deixar bem claro pra gente isso. E é o exemplo que eu ia citar, né, do examinador que redigiu a patente de uma roda. Solicitou lá a patente do dispositivo para facilitar o transporte, que pode ser acoplado à carroça, e era uma roda. Né? E era justamente com o mesmo intuito, né? De mostrar que... no caso, acho que tem um caso na Austrália. Austrália, isso mesmo. Na Austrália, só que a diferença que tem é que na Austrália parece que essa patente foi concedida, Wagner. Nossa. Exatamente. É porque... a Austrália adotava um critério que era uma concessão meio que sumária mesmo, assim, vai concedendo, se tiver, para falar bem a verdade, que eu sou quase favorável a isso hoje em dia, é algo como, se for relevante mesmo, o mercado vai lá e briga. E aí se for o caso, anula a patente. Entendeu? É como é o desenho industrial hoje aqui no Brasil. Concede. Depois, se tiver relevância, você discute. Exatamente. Se tiver briga no futuro, aí você discute. Né? Então, mas é isso, Wagner. Né? Então, esses casos que a gente vai tendo, você vai vendo, né? Você vai vendo. Então, Mentores do Brasil, Força Tarefa Covid-19, Rede de Patente. Como assim ter uma patente mal concedida e um cidadão brasileiro não pode entrar com um processo de nulidade administrativa? A gente estava falando da Letícia Covesi, a gente tem uma história em comum. Um dos primeiros, se não o primeiro cidadão brasileiro que entrou com um processo como pessoa física contra a concessão de uma patente na fase administrativa foi o nosso amigo lá, o doido lá do Henry Suzuki. Exatamente. E aí eu lembro até que foi uma coisa interessante, que eu cheguei a conhecer o desembargador depois que julgou o caso, tal, diz daquilo, ele falou, nós estava falando, não, a gente estava comentando que teve lá um farmacêutico lá que entrou com caso, diz daquilo e tal, e o pessoal falou, ele tá aqui, ó, tá com a gente aqui, ó, é o Henry que tá aqui. Poxa, você foi o desembargador, né, que analisou aquele caso e tal, ele falou, pô, que legal que você fez aquilo ali, bacana, né? E anos depois eu descobri que a
a Letícia Covese também acabou entrando, né, com um processo, e ela teve menos sorte que eu, porque ela chegou a ser processada, né, por ter entrado ali. Foi um... Aí tem na conversa com a Letícia, que Tem bastante coisa. Quem quiser assistir, assiste lá outro vídeo, lá da nossa amiga Letícia Covese também. Não vou ficar dando spoiler, não. Essa história aí ficou pro vídeo 2 lá. Essa aí a gente não chegou naquele dia. Ela deu só uma pincelada, porque teve aquele ataque pessoal, né? Virou um problema pessoal o processo. Aí tem coisas que... Sabe aquela história do deixa disso? Às vezes eu chego e falo, Letícia, cara, não sei se vale a pena comprar algumas brigas. Entendeu? Porque às vezes não vale mesmo, gente. Mas tem outras que às vezes vale, né? Então, aí... ver quais devem ser brigadas. Não, e outra coisa que assim, né? Entre fazer ou não fazer, os dois são decisões. Né? Então, essa que é a grande questão. Mas é isso, né? Deixa eu só, antes da gente encaminhar aqui para o final, deixa eu te perguntar. O curso Construção de Patentes Relevantes hoje, ele está disponível? Eu consigo acessar ele online? Quem está assistindo aqui consegue acessar? Consegue. Você é só escrever no Google. Pode escrever assim, ó, escreve no Google, Construção de Patentes Relevantes. Em Suzuka, Construção de Patentes Relevantes PDF, vocês vão chegar direto no curso lá, que está lá. Está disponível online gratuitamente. E se você que está vendo aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo também para facilitar. Tá. Você vai ver que é um PDF, tá? Então não se engane. Clique no PDF, que o PDF ele é todo clicável, né? E o Henry ele fez um trabalho que é show de bola. Eu tenho que tirar o chapéu. Eu vou compartilhar aqui, vai ficar mais fácil, pessoal. Boa. Compartilho aqui a tela, ó. Tá aqui, ó. Aqui, então, é um PDF. Tá ali no link, né? E aí o Wagner vai narrando aí agora. Tá vendo? Um PDF, todo clicável e tal. Ele tem um model canvas ali e ele é todo clicável. Além de ser clicável, então cada campo daquele ali vai ser direcionado para um vídeo, né? E além de ser direcionado para o vídeo tem a minutagem certa. Então você quer saber quando que estão falando de cláusula de não... do redator da patente não ser cotado como coinventor. Tá aqui, tem lá o lugar para usar, para ver, clicar, você vai direto para esse vídeo naquele ponto específico. Então, gente, ficou fantástico, porque ficou fácil de acessar, fácil de acompanhar e bem completo. Exatamente. E aí tem um monte de material adicional, né, gente? Ó, outros materiais, material do INPI, material da OMP, tem muita coisa boa, né? Campo para colocar as anotações. Isso, exatamente, tá aí, né? E quem quiser, né, ter um certificado, tá aí tudo bem. Aí está na plataforma da FUNEP, que é ligada à Unesp, e também na Fundação Biominas, que inclusive eu estou em débito com a Fundação Biominas, porque eu tenho que regravar, porque eles trocaram de plataforma, eu tenho que regravar agora uma parte do curso, né? Então, eu vou fazer os vídeos de transição nesses dias aqui agora, né? E também quem quiser, o certificado custa R$100, é muito barato mesmo, né? A ideia é compartilhar conhecimento, pessoal. O conhecimento que tem ali é fantástico, gente. Vale muito a pena, traz muita... primeiro, atualidade, casos práticos e aquilo aplicado mesmo, né? Aquilo tudo aplicado ao negócio. Então, é fantástico. E aquilo que tu comentou, que é o novo estalo que deu, né, sobre construir negócios relevantes, embora não seja o foco do treinamento, mas nesse curso você fala sobre a construção de negócios relevantes, né? É que negócio relevante vai muito além de tudo aquilo que a gente pode pensar aqui, né, coletivamente, Wagner, tá? Agora, quando a gente fala só do aspecto proteção, é esse que é o negócio, né? Aliás, eu vou até fazer uma coisa aqui, deixa eu ver se eu consigo achar. Eu acho que eu tenho um slide que a gente referenciou na nossa conversa, que eu vou até colocar aqui, porque até em homenagem, né, aos criadores originais dele, e que eu vou compartilhar aqui nessa tela também. Peraí, deixa eu ver se vai dar certo. Acho que vai dar certo aqui, ó. Tem um slide, né, que o Wagner comentou aqui agora com a gente, que é esse daqui, ó, Wagner. Deixa eu colocar aqui, ó, compartilhar a tela. Tá aqui. Né? E eu vou compartilhar aqui uma janela, que é essa daqui, ó. Aqui, né? Isso aqui é aquele slide lá que a gente estava falando, né, Wagner? Que tem um ovalzão lá, fala, ó, patentes é uma das formas de proteção que a gente tem aqui dentro. E além, né, do mundo da própria propriedade intelectual, né?
tem marca, elemento visual distintivo, desenho industrial, né, aparência externa de objetos, padrão de estamparia, a gente tem questão de indicação geográfica, né? Então, café, sul de Minas, Cerrado Mineiro, seja lá o que for, né? O mundo aqui dos direitos autorais, a obra artística, literária, o programa de computador em si, o código fonte especificamente, né? Tem a lei de proteção ali por direitos autorais, e aí vai, né? E aí o que a gente estava comentando, né, Wagner, é que assim, ó, barreiras como base de clientes, modelo de lucro, escala, redes de fornecimento, de produção, acordos, né, contratos de produção e fornecimento, estrutura, barreira regulatória, complementaridade, canal de distribuição, ponto de venda, imagem, engajamento de clientes, uma boa parte, né, quando a gente tem os negócios, que é legal, a gente olhar para o negócio e falar, cara, isso aqui a gente poderia trabalhar bastante patente, daria para a gente trabalhar bem marcas também, tem alguma coisa de DI, mas talvez não vale a pena a gente gastar tanto tempo e dinheiro com isso. Programa de computador, gente, olha, a gente não vai, não é o nosso foco aqui agora. Direitos autorais, sim, a gente tem um lado aqui de toda a nossa comunicação visual, mas eu não preciso nem me preocupar tanto com isso, porque direito autoral não depende de registro formal, por exemplo. Isso. Ah, mas é legal ter um carimbinho blockchain, beleza, né? Aí vai, entendeu? E aí como a gente pode trabalhar diferentes modelos, né? E quando a gente olhar para um negócio, como que a gente pode criar barreiras, né? E então aí vai. E a gente fala, né? Diferentes tipos de inovação, tal, coisa do gênero, e são questões, né, que a gente vai vendo como a gente pode olhar para um determinado negócio e falar, cara, como a gente poderia ter feito uma proteção, ou como a gente pode usar a nossa estrutura, ou ser uma rede agregadora que compartilha uma estrutura, que tem canais de distribuição de divulgação comuns, com isso a gente consegue ter um serviço de qualidade, tal, coisa do gênero, e a gente vai ver que, de repente, patente que a gente poderia falar aqui, a gente fala, não, patente nada, a gente vai trabalhar com segredo industrial e vai prestar serviço tecnológico, né? Então, esse tipo de coisa, né? Pouco, Wagner, que é, quando a gente fala, né, dos negócios relevantes, tal, coisa do gênero, deixa eu parar de compartilhar minha tela, né? Que a gente começa a olhar para isso tudo e falar, não, é verdade, não é patente. Tem alguns casos que patente pode ser crítico mesmo, muito importante, e outros não. Sim. Então, não é só como faz patente bem feita em biotecnologia, é como protege invenções em biotecnologia. E, às vezes, como você até protege compartilhando, até do outro lado. Show. Wagner, ó, qualquer um vai poder me copiar? Vai. Mas, pelo menos, a primazia da autoria e de ser reconhecido como quem levou essa tecnologia para o mundo, isso, pelo menos, a gente não vai deixar que a ganância de segurar tudo isso não faça chegar aquilo que a gente sempre teve como objetivo. Que era disseminar. Que era disseminar. Era algo como que é? Por que você foi fazer farmácia, né? Ah, porque eu queria ajudar as pessoas, queria mudar o mundo, disso, daquilo. Agora você inventou um negócio desse, poderia estar salvando um monte de vida, você fala que se não pagar royalties para você, ninguém tem acesso àquilo. Pô, não está batendo, né? Não bate o discurso. Não está batendo o discurso, né? Então você chega e fala, não. E a graça é que é o pior, que muitas vezes não bate o discurso, e é o discurso que a própria pessoa chega e fala, cara, eu não estava percebendo a besteira que eu estava fazendo aqui, Wagner, né? Quase que assim, cara, obrigado por abrir meus olhos. Porque, de fato, se eu vou ganhar com isso ou não vou ganhar com isso, o que eu queria é ser reconhecido, muitas vezes. A pessoa quer, as pessoas são vaidosas. E você fala, então, você quer ser reconhecido? Abre. Quanto mais você difundir isso, mais ensinar, mais as pessoas vão né, te referenciar, lembrar de você, ter boas memórias, tal, coisa do gênero, né? E aí vai, né, Wagner? Então, conversa vai, conversa vem, você vê que a gente vai tendo uns cacuetes, assim, volta, meio que, cara, volta no mesmo ponto, né? Do poder que cada um de nós tem, da cidadania, de ver que uma coisa pode ser feita diferente e vai lá e fazer, né? Eu tô falando assim, né, Wagner? Eu tô falando com você, com uma pessoa que você fala assim, nossa, Henry, né? É uma pessoa, né, que eu mudei o jeito, tal, mas Wagner, é convivência. Do meu lado de cá, a mesma coisa. Entendeu? Então, assim, a mesma coisa. Hoje, quando eu convivo com pessoas, né, como você, como a Letícia, como a Ana Cláudia Dias, um monte de gente que, sabe, bacana, Cristina Hoppe, que, cara, não tem, é infinito, né, esse universo que a gente tem. César Bonini, vou lembrando, assim, das figuras que vão vindo, assim, na nossa frente, né. Essas aqui acho que foram as pessoas que eu conversei de ontem para hoje, praticamente, né. Aí a gente vai vendo como que é bacana, né? Aí outra coisa importante, né, Wagner? Que
quando alguém chega e fala para a gente assim, pô, mas você podia estar ganhando muito mais dinheiro com isso tudo, né? Aí você chega e fala, né? Quem disse que o dinheiro é o mais importante? É aquela história meio cíclica, né? Você fala, se você tivesse muito dinheiro, o que você faria, Wagner? Né? Você fala, Wagner Crossati, o que você faria? Aí você pergunta assim para um Henry Ia passar Suzuki, mais né? tempo pescando. Aí, É, bem por aí. Entendeu? Então, assim, se eu tivesse muito dinheiro mesmo, tivesse uma tranquilidade, tá, não sei o que lá das quantas, pudesse trabalhar mais, eu sei lá, eu acho que eu gosto de compartilhar conhecimento, encontrar com os amigos, comer coxinha, tomar café, né? E para isso a gente não precisa ser milionário. tá certo. É, É isso e, mesmo. e o conhecimento, isso aí eu vou te dizer, de cara, você já deve ter ouvido e já sabe, o conhecimento que tu tá compartilhando gratuitamente nesse link que tá aqui embaixo, pessoal, nesse treinamento que tá aqui, vale muito, mas muito mais do que o preço do que a facilidade de você acessar. Tá disponível, tá grátis, tá acessível. Né? E às vezes às vezes a gente tem uma falsa ilusão de que, pô, tá disponível, tá grátis, não tem o valor que deveria ter. Se eu tivesse pago muito caro, eu ia me dedicar mais tempo para fazer o treinamento. Agora, como está lá disponível, vai ficando. Dê É, valor, aproveite, porque aquele material ali é valiosíssimo. aliás, eu tenho uma coisa, Wagner, esse valor, o material só tem valor se ele for usado, Exato. não é verdade? Então é aí que vem o negócio, né? Onde que está o valor? Está na venda ou está no uso? Dependendo da situação, né? A pessoa pode acreditar que o valor está na venda, porque o objetivo era monetizar, ou o outro que era está no uso, porque o que adianta ter tudo isso se as pessoas não usarem, né? É. Mas devagarinho, a gente É. vai caminhando e vai descobrindo que às vezes menos é mais, e que melhor do que 60 horas de curso, de fato é um papo entre amigos que tem 3 horas, e que vai ser mais legal ainda quando for presencial e a gente juntar todo mundo ali para bater papo de novo, né? E usar os momentos que a gente tem, né? Síncronos aí e de convivência, né? Que são as oportunidades que a vida vai trazendo para a gente, né? Fazer bons amigos, né? Trabalhar naquilo que a gente acredita, coisa do gênero, né, Wagner? De Bom, aproveitar. Wagner, eu fico assim, né? Às vezes eu fico pensando, né, que os colegas aqui não conhecem a gente, tudo, né? Quanto que isso agrega alguma coisa, né? Se é bacana ou não. Mas é isso, né? O, o lado O bom da papo. coisa é a gente poder, né? Ter bons amigos ao nosso lado aí. E ter papo para bater. Ô, Henri, já estamos encerrando aqui, mas eu queria te fazer. Tem dois assuntos aqui que faz parte do nosso padrão aqui que eu não podia deixar de perguntar. E a conversa foi tomando um rumo, passou, nem te perguntei no começo. Mas quando você encerrou, ou durante a sua. Depois que você decidiu fazer farmácia, como é que a propriedade intelectual entrou na tua carreira? Como é que você falou assim, cara, propriedade intelectual, antes do STN, assim, de que forma que chegou a propriedade intelectual para você? Eu tive uns inícios em propriedade intelectual mais diferentes que eu conheço, na verdade. E principalmente numa época, né, que para você ter acesso a uma patente, você tinha que mandar uma carta para o INPI pelo Profint, pedir cópias, tal, né, de documento em Nossa. papel. Te mandava, preenchia formulário, mandava por correio, recebia por correio também. Eu entrei no mundo da propriedade intelectual lendo patentes. Um dia eu estava lá no Chemical Abstracts, tinha lá o número de uma patente sobre a síntese do omeprazol, tal, coisa do gênero, né? Aquelas coisas, você fala, cara, como assim síntese do omeprazol? Patente da Astra, tal, né? Aquelas coisas todas. Aí você fala, vamos pedir uma patente do NPI. Né? Aí você pega, escreve uma carta lá, preenche, descobre que tem um formulário, preenche o negócio, manda uma carta lá para o INPI. E aí foi a primeira vez que eu peguei uma patente na minha mão, ali, pelos idos de 1995, mais ou menos, talvez um pouco antes, Ainda na 93. faculdade? Ou Olha, na eu estava universidade? terminando, não, eu já estava trabalhando na Libs Farmacêutica naquela época, quando eu peguei uma patente pela primeira vez na mão. E aí, quando eu vi aquilo ali, e a riqueza de informações que tinha, e eu tenho certeza que os colegas que são da Astra se arrependem de ter redigido aquelas patentes, porque eles poderiam ter mantido muito mais coisa em segredo. Tem muita coisa que está Muita escrito ali coisa. que eu tenho certeza que eles não redigiriam aquela patente de novo mais hoje. Olha Mas só. eles, é quase que assim, entregaram mais do que precisava ter entregue. E aí tinha
uns brasileiros do outro lado do mundo, que um cara lá na Suécia ia imaginar isso, né? Que um brasileiro um dia ia pedir uma cópia de um pedido de patente dele lá para a NPI, ia para um laboratório testar um negócio e, de repente, dava certo aqui, né? Então, assim, eu entrei no mundo da propriedade intelectual desse jeito. Quando teve a lei em 96, eu era um dos poucos brasileiros que já tinha pego uma publicação de patente na mão. E era um dos poucos brasileiros que tinha conta na Renpac, sabia usar STN, e ali, assim, tem umas coisas que eu vou falar assim que talvez, acho que em termos intelectuais, talvez uma das maiores mesmo. Posso falar, Wagner, acho que de longe, acho que uma das maiores conquistas profissionais que eu tive, assim, de me orgulhar mesmo, foi com 23 anos de idade, mais ou menos, 2 anos mais novo que o meu filho, né, trabalhando ali naquele ambiente ali de patentes, tal, coisa do gênero. Aliás, deixa eu colocar os pingos nos is. Não foram 23 anos, não. 23 anos quando eu peguei a primeira patente na mão. Quando a gente teve a nossa patente, a lei de patente de 1996, o Henry Suzuki estava completando, tinha 24 anos para 25, né? E aí tinha que fazer análise dos pipelines. E aí eu criei um algoritmo lá, que hoje acho que não é nem possível executar mais, assim, uma sequência lógica de usar informação tecnológica que, assim, é meio coisa de jogador de xadrez, assim mesmo. E eu sempre brinquei de xadrez, eu nunca fui jogador de xadrez. E aquilo ali, na verdade, mudou minha vida profissional, mesmo. Além de uma série de outras coisas, mas aquilo até algumas coisas que mudam, né? A primeira vez que eu pude fazer uma consultoria na minha vida foi ainda como funcionário da Libs Farmacêutica. E aí, assim, eu sou uma gratidão à Libs Farmacêutica, né? Se os colegas lá estiverem me assistindo, né? O Alcebiades Mendonça Ataíde Júnior, o Álvaro Ataíde, o finado seu Ataíde, né? Assim, é uma dívida, né? Que a gente tem de ter a oportunidade de ter trabalhado do lado de gente boa assim. Mas o seu Ataíde permitiu que eu fizesse consultoria para a Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais. Era um asset que tinha na Libs e eles compartilharam aquele asset. Que por acaso enquanto colaborador da Lips ainda. Eu era colaborador da Libs e eles me deram a oportunidade de fazer consultoria lá para a Lanac. E aí, com meus 24 para 25 anos de idade, mais novo que o meu filho mais velho hoje, eu tive a oportunidade de fazer aquilo e conheci aí você vai fazendo, né? Vai conhecendo um monte de gente e tal. Então, são coisas que marcam, né? Marcam uma vida mesmo. E aí você acaba entrando nesse universo. Lembra que eu falei que eu criei uma empresa chamada Axonal, Serviço de Informação, para os idos de 1920 e tantos anos atrás? Então, porque nos idos de 1920 anos atrás, né, coisa do gênero, poucos brasileiros sabiam usar um Chemical Abstract Online, sabiam usar um STN, um Dialog, coisa do gênero. Eram tão poucos que um dos poucos que tinha foi até convidado, sem ter mestrado, doutorado, aliás, não tem mestrado, doutorado até hoje, não tem, foi convidado para ministrar um workshop para o INPI sobre busca de informações usando base de dados. Foi o meu primeiro contato com o INPI, foi também a convite de uma empresa que era para compartilhar conhecimento. Então é uma coisa engraçada, se você for ver, é engraçado, né? Você vê, você vai repetindo. A timeline estava desenhada já, né? Já tinha. Então, assim, qual que é a sua pegada? Compartilhar conhecimento, trabalhar em rede. Você vai vendo, cara, você olha 25 anos para trás. Já vinha fazendo isso. Já vinha fazendo isso. Por isso que quando eu pego os meus amigos, né, que são de 23, 22 anos, eu falo, cara, não espera o futuro. Tem coisas que estão da gente. A gente tem todo mundo tem um pouco de uma missão pessoal, né? Aquilo que move a gente. E a missão nem sempre é uma missão que é querer mudar o mundo, não. Às vezes a sua missão, você fala, não, eu quero ser o melhor do mundo nesse segmento. Eu quero servir como exemplo para os outros. Eu quero mostrar que é possível dar certo. Né? É bem diferente de uma coisa que, eu quero compartilhar coisas do gênero, eu não preciso ser o cara que é o melhor, mas eu quero ser o cara que ajudou as coisas acontecerem, né? Sim. Então, assim, mas é importante, né, que desde muito cedo a gente consiga descobrir isso, né? Porque aí você, ao longo, né, de uma vida, vai conseguindo fazer as coisas e quando você chega nos seus 50 anos, nos seus 40, nos seus 30, seja lá o que for,
você sempre vai olhar para trás e falar quantas oportunidades boas a vida me deu, né? E quantas E aí tem histórias tudo. do Forrest Gump tem para contar? Ah, tem, ixi, aí tem. A história do Forrest Gump, você vai falar qual foi o meu contato com propriedade intelectual. Mandei uma carta-resposta comercial para uma revista, né, para que produzia mapas, falando para colocar mão de direção, na época que só tinha guia que era sem mão de direção e começou a ter contramão aqui em São Paulo. Foi adotada a minha ideia. E eu não recebi nenhum muito obrigado da publicação. E isso aí tem a ver com direito autoral, gente. Não é só... daria até para ter a proteção de outras formas, era direito autoral. Era um direito inalienável do criador. Só que se você escreve uma carta comercial e não tem documentado isso, coisa do gênero, naquela época não tinha blockchain, então, muito obrigado e até logo. Aliás, muito obrigado não. Muito obrigado, não. Nem muito obrigado. Vamos implementar, pessoal. Chegou uma ideia bacana aqui do leitor, vamos implementar. Não, eu tive uma ideia ótima. É verdade. Né? Não sei o que aconteceu, pessoal, mas assim, tem de tudo, tá? Sim. E aí, olha, tem outras histórias que a gente não... que não vale... tem histórias que a gente não pode contar até. Porque envolve outras pessoas também. Então, eu já põe o tempo de sigilo disso, daquilo, mas às vezes é melhor não contar mais. Não tem porquê. Escuta, e nesse período todo, tu trabalhou também em muitas patentes que tiveram grandes alcances econômicos, né? Acho que a patente que mais rende ROI para uma universidade no Brasil, eu trabalhei na redação. E é uma coisa muito simples. Se você pegar a patente da Universidade de São Paulo, da formulação de ondansetrona com altas doses de aspartame, quem bateu o olho naquela patente ali, bateu o olho nas patentes da tampinha de garrafa, ou daquela do Smiley lá, do metro, vai falar, não é possível, tem que ter sido a mesma pessoa que redigiu isso. Porque o estilo é exatamente o mesmo. E aí uma coisa muito legal, né, Wagner? Você fala, o que é uma boa patente? Pessoal, uma boa patente é aquela que sobrevive aos tribunais, o pessoal fala. Isso. Não é isso? Eu te conto, não é porque ela sobrevive aos tribunais só. É porque para ela ir para o tribunal, é porque ela versava sobre uma coisa que valia a pena brigar. E fazer o challenge da patente. Porque a patente que não protege nada, gente, ninguém nunca vai desafiar no tribunal. E aí essa é uma patente que foi legal, né? Que foi desafiada, entrar no processo de nulidade e a patente foi mantida. Né? Então essa é uma coisa legal. E aí tu entra num ponto que esse aqui eu defendo sem medo sempre, pior do que você não ter patente é você ter uma patente mal redigida. Porque a hora que você precisar fazer valer o seu direito, tu não vai conseguir. É exatamente isso. São as piores coisas que eu já vi nessa vida toda, assim. Invenções brilhantes com patentes sem vergonhas. E que foram pagas para serem redigidas. Não foi barato. E não foi barato. Então... Um dia a gente pode fazer só pegar aquele seu quadro Dicas da Cozinha e só usar os exemplos ruins que conhece, né? Porque tem muita coisa. Não, mas tem uma coisa legal, Wagner. Eu cheguei à conclusão dos exemplos aqui. Lembra os grupos de trabalho que a gente falou? A gente vai fazer grupos para falar de patentes que a gente acredita que estão bem redigidas. Show. Então, olha só. Nessa parte aqui, ó, invenção baseada em RNA mensageiro, tal coisa do gênero, ó, ou que envolve biosequence. Olha só o que é uma boa referência. Toma cuidado com essa história de ficar falando de homologia, similaridade, tal, coisa do gênero. Vai dar falta de clareza, né? E falta de clareza vai levar a insuficiência descritiva eventualmente também, né? E aí a patente vai ser anulada, tal, você não vai conseguir impor contra terceiros. Então a gente não perca os próximos episódios, vai. Tem muita coisa, né? Então, o próximo curso, o pessoal sempre fala, o próximo curso avançado, como vai ser? O próximo curso não vai ser curso. Vai ser grupo de trabalho em que a gente vai trabalhar do lado com muita gente boa, né? E o melhor da história é o seguinte, né? Que só de poder trabalhar ao lado de tanta gente boa já vai ter valido a pena. Se Deus quiser alguns eventos presenciais ainda para tomar o café de novo, né? Vai. Não, mas aí vai ser só para tomar café, gente. Tomar café, levar origami, né, para as amigas, para os amigos, tal, coisa do gênero. Aliás, eu vou até falar uma coisa aqui tá vendo, Wagner, que é o origami tradicional japonês, essa florzinha branca, né? Tá vendo que o miolinho que tem ali dentro, ele tá diferente ali, ó? Sim, vermelho. Tá meio borrado? Então, esse aqui vai ser objeto de um depósito de desenho industrial.
usando o período de graça de desenho industrial, que ainda dá Isso. tempo, que eu já está filmado aqui, tá, pessoal? Então, isso aqui... Então já não adianta mais, já tem. Exatamente. Então, mas vai virar um desenho industrial, e isso daqui vai virar um projeto, que é um projeto que a gente vai trabalhar com comunidades carentes, pessoas que precisam ter algum tipo de sustento e não tem, e a gente vai ensinar a fazer isso daqui, né? E melhor do que ensinar, porque o difícil não é fazer isso. O difícil é ter um marketplace para você dar vazão. E para fazer isso, a gente precisa ter escala, lembra? Trabalhar em rede, tarará, tarará, uma imagem, etc. Volta no ciclo. Volta no negócio lá. Né? E aí, vai ser assim, né? Dos mesmos criadores das Clever Caps, da patente que mais tem de royalties no Brasil, da patente do Smile lá, né? Aqui algum projeto de caráter social, em que o poder, né? Gente, olha o que é isso, né? Você pega um pedaço de papel, Wagner, o que é o poder de criação do ser humano, né, gente? Exato. Então, assim, né? E é isso. Aí, e cada um, futuramente ainda vai ter assim, né? Você vai pegar um negócio desse e vai saber quem fez. Porque você pode ter um QR Code aqui embaixo, que você fala e vai falar que isso daqui, quem fez foi o senhor Arlindo Nascimento, já falecido, né, mas que tem uma página ali no Facebook ainda, você pode deixar uma mensagem para a família dele. Já vai dar uma patente também do método de identificação de fabricação de origami. Na verdade, não, porque isso daí não seria, não teria seria considerado comercialmente. óbvio, né? Seria considerado óbvio, mas por incrível que pareça, Wagner, esse negócio que vocês estão vendo aqui, que vai para o lado de DI, né? Porque é um miolinho ali, tá vendo? Ó? Tá vendo o miolinho ali? Ele também vai ser objeto de alguns PIs didáticos. Não, por quê? Toda vez que você tiver que resolver o problema técnico, se tiver a solução técnica, problema técnico, seja nova e não seja óbvio, você pode pensar em patentes. Então, se você é uma pessoa que é criativa, trabalha com isso, ensinando as outras pessoas, acho que o mínimo que você pode fazer é fazer pelo menos um depósito de patente razoável, né? Se vai ser analisado ou não, aí eu vou falar a verdade. Pessoal, não sei se eu vou pagar por isso, não. Mas que pelo menos é uma forma de ganhar visibilidade internacional, eu posso te dizer que é. Aí. Então é assim. Né? Legal. Mas, Wagner... Outro dia a gente bate um papo só para falar dos usos estratégicos disso tudo que tem aí. Tem muita conversa. Hoje era para conversar, bater papo da história mesmo, viu? Beleza, eu só não então, posso encerrar sem fazer uma pergunta, que essa é a final, se hoje você precisasse mudar a LPI, tem algo que você mudaria na nossa lei? Tem alguma coisa assim que... Cara, isso aqui é uma coisa que eu mudaria na LPI. Você participou da LPI, da criação, né? Lá esteve no momento. Não, na verdade, eu não participei da criação nem da discussão, mesmo porque as discussões foram muito restritas e teve pouquíssima discussão para o Brasil aderir ali ao TRIPS, tal, coisa do gênero. Inclusive, tem história sobre isso. Como que é? Que a adesão ao TRIPS foi no dia 31 de dezembro, acho que de noite. Foi uma coisa assim. Eu tenho que pegar, né? Tem as notas taquigráficas lá do Congresso, tal, coisa do gênero, que foi uma coisa meio assim, tipo no apagar das luzes do ano, que teve a aprovação da nossa lei de propriedade industrial, essa que a gente tem hoje, a nossa LPI. Se tivesse alguma coisa para mudar, Wagner, hoje, eu diria o seguinte, eu acredito que quando você tem uma patente para você fazer uso daquela patente contra terceiros, você na sua patente, não na patente, mas no processo ligado à patente, você tivesse que informar quais são os produtos que são cobertos por ela, quais são as tecnologias que são cobertas por ela, eu acredito que a gente teria talvez um melhor uso do sistema. Porque hoje você pode acabar infringindo uma patente sem ter a menor ideia que você está infringindo. Sim. E normalmente essa pessoa que infringe, que não é de má fé, ela normalmente é ao lado hipossuficiente da história. Entendi. E aí basta uma soprada para que caia, entendeu? Então você vai destruir a empresa, vai destruir... De repente você vai ter lá. E, aliás, comete crime contra a propriedade intelectual passivo de ser preso. Infringir patente terceira. Só que você não sabe que está infringindo, Wagner. Até porque a redação foi originalmente voltada... Não, foi voltada para nada não, mas foi uma redação ampla, né? Que abrangia muitas coisas e a pessoa está infringindo sem saber. Então, se eu tivesse que falar assim, isso, e não é da lei do Brasil só, tá, pessoal? No mundo inteiro não tem isso. Sim.
Um país que, para falar a verdade, que não é falar que não tem, tem um país que tem e que é um sistema bem diferente, que são os Estados Unidos. Quando você fala do FDA Orange Book, por exemplo, né, quem é da área farmacêutica sabe como é uma mão na roda você ter um Orange Book para pelo menos pegar algumas das patentes de produtos que são importantes a gente levar em consideração. Então, só para dar um exemplo. Né? Então, no mundo farmacêutico nos Estados Unidos, tem isso. Né? No mundo agro também tem, né? Tem outros books da vida, né? Então, assim, isso seria uma coisa que eu acho que seria positivo para uma maior transparência do sistema de propriedade intelectual, para que o sistema de propriedade intelectual estivesse mais alinhado com a nossa própria Constituição, que sim, é reconhecido o direito do inventor, coisa do gênero, mas é em prol do desenvolvimento do país, tecnológico, social, etc. E parece que a gente esqueceu muito disso. Sim. E quando a gente fala até das discussões que a gente teve agora, do parágrafo único do artigo 40 da LPI, que falava sobre o prazo mínimo de vigência de patentes, eu tenho muitos colegas que, em off, né, falavam assim, fala verdade. Para o país, realmente, o parágrafo único do artigo 40 não é bom. É prejudicial. Mas para o meu negócio, para os meus clientes, tal, etc., é muito bom que tenha um parágrafo único do artigo 40, que tinha aquela história lá do prazo de vigência de pelo menos 10 anos após a concessão. Que me acrescentava 1, 2, 3 anos a mais na minha Não. Que acrescentava indefinidos anos a mais. Se uma patente demorar 20 anos para ser concedida, ela teria 30 anos de vigência, né, no Brasil. Então, você não tinha como saber. Né? E outra coisa importante, sendo que durante esse período todo, a gente sabe que quem é do mundo farmacêutico, ninguém lança um produto sabendo que tem um pedido de patente ali que pode vir a ser concedido. Né? Então, diga-se de passagem, quantos casos a gente teve de empresas que lançaram, de fato, produtos que ainda estavam nessa janela aí, dos pelo menos 10 anos após a concessão. Então, até tentaram, por meio de vias, né, de judiciais, e aí o mundo, né, do direito permite tudo. Até porque existiriam formas de se acelerar isso, né, de se ter uma resposta. Mas para que você vai querer acelerar o negócio? Exato. Ninguém tinha o interesse em acelerar uma análise. Para quê? Exatamente. Né? E então, assim, bom, tem N casos aí, pessoal, que a gente tem, né? Então, mas falando aí do parágrafo do artigo 40, né? São aquelas situações que a gente fala, Wagner, né? Tá certo ou tá errado? Alguém pensar assim, para o meu país seria melhor isso, mas para o meu negócio não seria outro. Sim. Aí vai de cada um, entendeu? Não tem como fazer juízo. É a mesma coisa, né? Que tem gente que chega e fala, como que você tem coragem de defender uma pessoa que sabe que está numa situação como essa? Aí tem gente para falar, né? Olha, eu até consigo entender isso. As pessoas têm que ter o direito de ter um julgamento justo e de ter um direito de defesa, ainda que a defesa muitas vezes se baseie em não da pessoa ser inocente ou de ser aquilo que para a sociedade fosse melhor, mas porque a inicial foi mal instruída, tal coisa do gênero, então aí perdeu. A defesa é sobre o direito e não sobre a ação da pessoa, né? Acaba ficando... então, mas essas são questões, né, que os nossos amigos todos, a gente como cidadão vai olhar para isso tudo e a gente vai se perguntar, né? Tá certo fazer isso? Será que ninguém viu? Né? Então, assim, mas aí chega uma hora também que não é questão de querer abraçar o mundo, mas querer abraçar o universo, e aí se torna improdutivo. Né? Então, dentro daquilo que está ao alcance, né? Do que a gente pode fazer, Wagner, a gente vai fazendo devagarinho, né? Um pouquinho, cada um aqui, um pouquinho lá. E quem sabe, né? Quando a gente olhar para trás, como a gente olha todos os dias, né? Sempre a gente pode olhar para trás e falar, né? O que eu fiz das oportunidades que a vida me deu, né? E aí a gente pode, né, se orgulhar daquilo, se arrepender de um monte de coisas, né? Mas se arrepender que tenha tempo de ajustar ainda a rota.
Exatamente isso, né? Então a gente sempre pode ajustar a rota. E diz isso, Wagner, alguém que achava que estava fazendo o maior favor ao país de fazer um curso chamado Redação de Patentes Além dos Guias. O problema não é redigir patente além dos guias, pessoal. Que depois estava feliz da vida de falar de construção de patentes relevantes. Tudo bem que uma patente ser relevante mesmo, né? Ela tem que ter a relevância dela vai além de ser um pedido bem redigido, né? Então acho que isso ficou, pelo menos essa não ficou para trás, né? Acho que os frutos ficaram, né? Mas é isso, Wagner. Então é isso. E a gente toda vez, né, olha para trás e vê aquilo que a gente poderia ter feito melhor também. Isso aí. E olha para frente e fala, o passado eu não mudo, né? Mas o que tem pela frente, a gente muda. Então é isso. Fazer que nem o GPS, recalcular a rota e bora lá. É isso daí. Henry, muito obrigado pelo bate-papo de hoje. A gente bateu aí, acho que recorde aqui no canal, é maior tempo de conversa aqui. Então, muito obrigado pela conversa de hoje. O bate-papo foi muito fantástico. Ficou, de novo, acho que essa frase eu falo quase todo o Paycast, mas ficou um monte de coisa aqui pra gente conversar ainda. Mas deixa para um próximo capítulo, um próximo episódio. Obrigado pela parceria de estar aí hoje, viu? Obrigado, Wagner, e parabéns pela ideia e mais do que ela, pela realização. Boas ideias, um monte de gente tem. Realizar é outra coisa. Aí você tem realizado muitas coisas por aí fora também, e para mim é uma honra ser seu amigo, ser convidado aqui e estar participando de um quadro depois de tantas outras pessoas que eu muito admiro também estarem aqui, né? Então é bem legal, Wagner. Obrigado mesmo. Obrigado aos colegas todos que estão nos assistindo aí também, né? E bola para frente, né, Wagner? Eu sei que a gente vai... Acho que o Wagner vai fazer a interrupção aí da gravação, mas eu sigo um pouquinho mais com ele aqui, comendo mais umas coxinhas e a gente batendo mais papo aí. Legal, pessoal. Tudo de bom. Obrigado. Um abraço para todos. Tchau, tchau.